Olá, bem-vindos à segunda parte do livro Querido John, de Nicholas Sparks. Se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de se inscrever no canal Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. 5. Bom dia, pai, eu disse, cambaleando cozinha dentro. Semicerrei meus olhos ao sentir a luz da manhã brilhosa e vi meu pai parado em frente ao fogão. O cheiro de bacon preenchia o ar. Ah, oi, John. Me joguei na cadeira, ainda tentando acordar. Eu sei que é cedo para eu estar acordado, mas eu queria te alcançar antes de você sair para o trabalho. Ah, ele disse. Tá certo. Deixe só eu preparar mais um pouco de comida. Ele pareceu quase animado, apesar dessa perturbação na rotina. Eram momentos como esse que me deixavam saber que eu estava feliz por estar em casa. Tem café? Eu perguntei. Está na chaleira, ele disse. Me servi de uma xícara e caminhei até a mesa. O jornal, que já tinha chegado, estava em cima da mesa. Meu pai sempre o lia durante o café e eu sabia o bastante para não tocar nele. Ele sempre foi engraçado sobre ser o primeiro a lê-lo e sempre o lia na mesma ordem exata. Esperei meu pai perguntar como tinha sido a noite com Savannah, mas ele não disse nada, preferindo se concentrar na cozinha. Olhando o relógio, eu sabia que Savannah estaria indo para a construção em alguns minutos, e me perguntei se ela estava pensando em mim tanto quanto eu estava pensando nela. Na correria do que, sem dúvida, era uma manhã caótica para ela, eu duvidava de que ela estivesse. Essa descoberta me fez doer inesperadamente. O que você fez na noite passada? Finalmente perguntei, tentando tirar Savannah da minha mente. Ele continuou a cozinhar como se não tivesse me ouvido. Pai? Eu disse. Sim? Ele perguntou. Como foi na noite passada? Como foi o quê? A sua noite. Algo excitante aconteceu? Não, ele disse. Nada. Sorriu para mim antes de colocar algumas tiras de bacon na frigideira. Eu podia ouvir o chiado se intensificar. Eu me diverti. Eu me voluntariei. Savannah é realmente especial. Fomos juntos à igreja ontem. De alguma forma eu pensei que ele me perguntaria mais sobre isso e vou admitir que queria que ele o fizesse. Imaginei que pudéssemos ter uma conversa de verdade, do tipo que outros pais devem ter com seus filhos, na qual ele sorri e talvez solte uma piada ou duas. Em vez disso, ele se virou para a outra boca do fogão, colocou óleo em uma pequena frigideira e adicionou o ovo batido. Você se importaria de colocar alguns pães na torradeira? Ele perguntou. Suspirei. Não, eu disse, já sabendo que comeríamos em silêncio. Sem problemas. Passei o resto do dia surfando, ou em vez disso, tentando surfar. O oceano havia se acalmado durante a noite e as marolinhas não eram nada com o que se animar. Para piorar, elas quebravam mais perto da costa do que estava quebrando no dia anterior. Então, mesmo que eu achasse algumas que valessem a pena pegar, a experiência não duraria muito antes da onda se acabar. No passado, eu teria ido a Oak Island ou até dirigido até Atlantic Beach, onde eu poderia pegar uma carona até Shackelford Banks na esperança de achar algo melhor. Hoje eu apenas não estava no humor. Em vez disso, surfei no mesmo lugar dos últimos 2 dias. A casa era um pouco mais para longe da praia e parecia quase inabitada. A porta de trás estava fechada, as toalhas não estavam mais ali e ninguém passava pela janela ou saía para o deck. Me perguntei quando todos estariam voltando. Provavelmente lá pelas 4 ou 5 horas, e eu já tinha tomado minha decisão de que não estaria mais ali a essa hora. Não havia razão para estar aqui em primeiro lugar, e a última coisa que eu queria que Savannah pensasse era que eu era algum tipo de perseguidor. Fui embora lá pelas 3 e fui ao Leroy's. O bar estava mais escuro e deprimente do que eu me lembrava e eu odiei o lugar assim que passei pela porta. Sempre pensei nele como um bar profissional, como um bar para alcoólatras profissionais, e tive a prova disso quando vi homens solitários erguendo copos das melhores bebidas do Tennessee, procurando por refúgio contra os problemas da vida. Leroy estava lá e me reconheceu quando eu entrei. Quando me sentei no bar, ele automaticamente trouxe um copo até a torneira de cerveja e começou a enchê-lo. Há quanto tempo? Ele comentou. Você está se mantendo fora de problemas? Tentando, grunhi. Olhei o bar enquanto ele escorregava o copo na minha frente. Gostei do que você fez com o lugar, eu disse, fazendo um sinal por cima do ombro. Que bom. É tudo para você. Vai comer alguma coisa? Não, isso está bom, obrigado. Ele enxugou a bancada à minha frente, depois lançou a toalha em trapos por cima do ombro e saiu para pegar o pedido de outra pessoa. Um momento depois, senti uma mão em meu ombro. Johnny, o que você está fazendo aqui? Eu me virei e vi um dos muitos amigos que eu tinha passado a desprezar. Era o jeito que era aqui. Eu odiava tudo no lugar, inclusive meus amigos, e me dei conta de que sempre foi assim.
Não tinha ideia de por que eu tinha ido, ou nem mesmo por que eu tinha feito dessa uma saída habitual, a não ser pelo fato de que, tirando esse lugar, eu não tinha mais nenhum onde ir. Oi, Toby, eu disse. Alto e raquítico, Toby se sentou ao meu lado, e quando se virou para me encarar, vi que seus olhos já estavam injetados. Ele fedia como se não tivesse tomado banho há dias, e a sua camisa estava manchada. Você ainda está fazendo o papel de Rambo? Ele perguntou, pronunciando as palavras indistintamente. Parece que você andou malhando. É, eu disse, não querendo entrar no assunto. O que você está fazendo esses dias? Saindo, principalmente. Pelas últimas semanas, de qualquer forma. Eu estava trabalhando no Quick Stop até algumas semanas atrás, mas o dono era um verdadeiro babaca. Ainda morando em casa? Claro, ele disse, parecendo quase orgulhoso do fato. Ele inclinou a garrafa e deu um longo gole. Depois se concentrou nos meus braços. Você parece bem. Andou malhando? Ele perguntou de novo. Um pouco, eu disse, sabendo que ele não se lembrava de já ter perguntado aquilo. Você está grande. Não pude pensar em nada para dizer. Toby tomou outro gole. Ei, tem uma festa hoje na casa da Mandy, disse ele. Você lembra da Mandy, né? É, eu lembrava. Uma garota do meu passado que durou menos que um final de semana. Toby ainda estava falando. Os pais dela estão em Nova York ou algum lugar assim e vai ser um estouro. Só estamos tendo uma pré-festa para nos colocar no humor apropriado. Quer se juntar a nós? Ele indicou por cima do ombro 4 caras em uma mesa de canto aninhados com 3 jarras vazias. Conheci 2 da minha vida passada, mas os outros eram desconhecidos. Não posso, eu disse. Tenho que encontrar meu pai para jantar. Obrigado mesmo assim. Ignore ele, vai ser um estrondo. Kim vai estar lá. Outra mulher do meu passado. Outra lembrança que me fez estremecer por dentro. Eu mal podia suportar a pessoa que eu costumava ser. Não posso, eu disse sacudindo a cabeça. Me levantei, deixando o copo quase cheio na minha frente. Eu prometi, e ele está me deixando ficar com ele. Você sabe como é. Isso fez sentido para ele e ele assentiu. Então vamos sair esse fim de semana. Alguns de nós vão para Ocracoke surfar. Talvez, eu disse, sabendo que não havia chance. Seu pai ainda tem o mesmo número? É, eu disse. Eu fui embora, certo de que ele não ligaria e de que eu nunca mais retornaria ao Leroy's. No caminho para casa, comprei carne, um saco de salada, tempero e algumas batatas para o jantar. Sem o carro não era fácil carregar a sacola e minha prancha todo o caminho de volta para casa, mas eu realmente não me importava em caminhar. Tinha feito isso por anos e meus sapatos eram muito mais confortáveis do que as botas que eu estava acostumado a usar. Assim que cheguei em casa, arrastei a churrasqueira da garagem junto com o saco de carvão e álcool. A churrasqueira estava empoeirada, como se não tivesse sido usada por anos. Eu a coloquei na varanda de trás da casa e tirei as cinzas antes de limpar as teias de aranha com uma mangueira e a deixei secando no sol. Dentro de casa, eu coloquei sal, pimenta e pó de alho nas carnes. Enrolei as batatas em papel alumínio e as coloquei no forno. Depois coloquei a salada em uma tigela. Quando a churrasqueira secou, acendi os carvões e servi a mesa do lado de fora. Meu pai entrou no momento em que eu estava colocando as carnes na churrasqueira. Oi, pai, eu disse por cima do ombro. Pensei em fazer um jantar para nós hoje à noite. Ah, ele disse. Pareceu levar um instante para compreender o fato de que ele não cozinharia para mim. Certo, ele finalmente adicionou. Como você vai querer sua carne? Média, ele disse. Continuou em pé perto da porta de vidro corrediça. Parece que você não tem usado a churrasqueira desde que eu fui embora, eu disse. Mas você deveria. Não há nada melhor do que um bife grelhado. Minha boca estava se enchendo de água durante todo o caminho para casa. Vou trocar de roupa. As carnes estarão prontas em 10 minutos. Quando ele saiu, eu voltei à cozinha, peguei as batatas e a tigela de salada, junto com o tempero, a manteiga e o molho para carnes e os coloquei na mesa. Ouvi a porta do terraço se abrir e meu pai apareceu carregando 2 copos de leite, parecendo um turista de um cruzeiro. Ele vestia bermuda, meias pretas, tênis e uma camiseta florida havaiana. Suas pernas eram dolorosamente brancas, como se ele não vestisse bermuda há anos, se é que ele já tinha vestido alguma vez. Pensando bem, acho que eu nunca tinha visto ele de bermuda. Dei o melhor de mim para fingir que ele parecia normal. Na hora certa, eu disse voltando para a churrasqueira. Enchi os 2 pratos com carne e coloquei um na frente dele. Obrigado, ele disse. Não há de quê. Ele colocou salada no seu prato e polvilhou o tempero, depois desenrolou sua batata. Colocou manteiga, depois molho de carne, fazendo uma pequena poça. Normal e esperado, a não ser pelo fato de que ele fez tudo isso em silêncio. Como foi seu dia? Eu disse como sempre. O mesmo? Ele respondeu. Como sempre, sorriu novamente, mas não disse mais nada. Meu pai,
O antissocial. Me perguntei de novo por que ele achava tão difícil conversar e tentei imaginar como ele era na sua juventude, como ele tinha achado alguém para casar. Eu sabia que a última pergunta soava mesquinha, mas não tinha vindo sem querer. Eu estava curioso de verdade. Comemos por um tempo, o ruído dos garfos era o único som que nos fazia companhia. Savannah disse que queria lhe conhecer. Eu disse finalmente, tentando novamente. Ele cortou sua carne. Sua amiga? Só o meu pai falaria desse jeito. É, eu disse. Acho que você iria gostar dela. Ele assentiu. Ela estuda na UNC, expliquei. Ele sabia que era a vez dele e eu pude sentir seu alívio quando outra pergunta veio à sua mente. Como você a conheceu? Contei a ele sobre a bolsa, detalhando a história, tentando fazê-la o mais humorada possível, mas o riso passou longe dele. Isso foi típico de você, ele observou. Outro cortador de conversas. Cortei outro pedaço de carne. Pai, você se importa se eu lhe fizer uma pergunta? Claro que não. Como você conheceu a mamãe? Era a primeira vez que eu perguntava por ela em anos, porque ela nunca tinha sido parte da minha vida, porque eu não tinha memórias dela, eu raramente sentia a necessidade de perguntar. Até mesmo agora, eu realmente não me importava, eu só queria que ele falasse comigo. Ele levou tempo colocando mais manteiga em sua batata e eu sabia que ele não queria responder. Nos conhecemos em um pequeno restaurante, ele disse finalmente. Ela era garçonete. Eu esperei, me pareceu que nada mais viria. Ela era bonita? Sim, ele disse. Como ela era? Ele machucou a batata e colocou sal com cuidado. Ela era como você, ele concluiu. Como assim? Ele hesitou. Ela podia ser teimosa. Eu não tinha certeza o que pensar e nem o que ele quis dizer. Antes que eu pudesse insistir nisso, ele se levantou da mesa e agarrou seu copo. Você quer mais leite? Perguntou e eu sabia que ele não diria mais nada sobre ela. 6. O tempo é relativo. Sei que não sou o primeiro a me dar conta disso. Estou longe de ser um dos mais famosos e minha descoberta não teve nada a ver com energia, massa e a velocidade da luz ou qualquer coisa que Einstein possa ter postulado. Em vez disso, tinha a ver com as longas e chatas horas que esperei por Savannah. Depois que meu pai e eu terminamos de jantar, eu pensei nela. Pensei nela novamente assim que acordei. Passei o dia surfando e, apesar das ondas estarem melhores do que estavam no dia anterior, eu não conseguia me concentrar e decidi parar ao meio-dia. Debati se compraria ou não um cheeseburger e uma pequena lanchonete na beira-mar. Os melhores hambúrgueres da cidade, a propósito. Mas mesmo estando afim, eu simplesmente fui para casa, esperando que pudesse convencer Savannah a comer um hambúrguer mais tarde. Li um pouco do livro mais novo do Stephen King, tomei banho e vesti um par de calças e uma camisa polo. Depois li por mais algumas horas antes de olhar para o relógio e me dar conta de que só tinham se passado 20 minutos. Foi isso que eu quis dizer com o tempo ser relativo. Quando meu pai chegou em casa, ele viu como eu estava vestido e me ofereceu suas chaves. Está indo ver Savannah? Ele perguntou. Sim, eu disse, me levantando do sofá. Peguei as chaves. Vou voltar tarde. Ele coçou a cabeça. Certo, ele disse. Café da manhã? Certo. Por algum motivo que eu não pude entender, ele parecia quase assustado. Certo, eu disse. Vejo você mais tarde, tá? Eu provavelmente estarei dormindo. Não quis dizer literalmente. Ah, ele disse. Certo. Me encaminhei para a porta. Assim que a abri, ouvi ele suspirar. Eu gostaria de conhecer Savannah também. Ele disse com uma voz tão suave que eu mal ouvi. O céu ainda estava brilhante e o sol estava se inclinando sobre a água quando eu cheguei à casa. Quando desci do carro, percebi que estava nervoso. Não conseguia me lembrar da última vez que alguma garota tinha me feito ficar nervoso, mas eu não podia dispensar o pensamento de que, de alguma forma, as coisas podiam ter mudado entre nós. Eu não sabia como ou por que eu me sentia daquele jeito. Tudo o que eu sabia era que ainda não tinha certeza do que faria se meus medos se confirmassem. Não me dei ao trabalho de bater e simplesmente entrei na casa. A sala estava vazia, mas eu podia ouvir vozes no hall e havia o grupo habitual de pessoas no deck traseiro. Saí para o deck chamando por Savannah e me disseram que ela estava na praia. Desci para a areia e congelei quando a vi sentada perto da duna, junto a Randy, Brad e Susan. Ela não tinha me notado e eu ouvi ela rir de alguma coisa que Randy disse. Ela e Randy pareciam um casal tanto quanto Susan e Brad. Eu sabia que eles não eram, que eles provavelmente estavam só conversando sobre a casa que estavam construindo ou compartilhando experiências dos últimos dias, mas eu não gostei. Nem gostei do fato de que Savannah estava sentada tão perto de Randy quanto ela esteve de mim. Enquanto estava em pé ali, me perguntei se ela sequer lembrava do nosso encontro,
mas ela sorriu quando me viu como se nada tivesse errado. Aí está você, ela disse. Estava me perguntando quando você iria aparecer. Randy sorriu apesar do comentário dela. Ele tinha uma expressão quase vitoriosa. Quando os gatos não estão, os ratos fazem a festa. Ele parecia estar dizendo. Savannah se levantou e caminhou na minha direção. Ela estava vestindo uma blusa branca sem mangas e uma saia clara e solta que balançava quando ela andava. Eu podia ver a cor adicional em seus ombros que me dizia que ela tinha passado horas ao sol. Quando se aproximou, ela ficou na ponta dos pés e plantou um beijo na minha bochecha. Oi, ela disse, colocando um braço em volta da minha cintura. Oi. Ela se inclinou para trás ligeiramente, como se analisasse minha expressão. Você parece ter sentido a minha falta, ela disse na sua voz provocadora. Como sempre, eu não pude pensar em uma resposta e ela piscou com a minha inabilidade de admitir que eu tinha. Talvez eu tenha sentido a sua falta também, ela acrescentou. Toquei seu ombro nu. Pronta para ir? Como sempre estarei, ela disse. Começamos a andar em direção ao carro e eu peguei a mão dela. Seu toque me fazendo sentir como se tudo estivesse certo com o mundo. Bem, quase. Eu me endireitei. Vi você falando com Randy, eu disse, tentando manter minha voz neutra. Ela apertou minha mão. Você viu, não foi? Tentei de novo. Presumo que vocês puderam se conhecer enquanto estavam trabalhando. Com certeza podemos. Eu estava certa também. Ele é um jovem legal. Quando acabar aqui, ele vai para Nova York fazer um estágio em Morgan Stanley. Eu grunhi. Ela riu. Não me diga que você está com ciúmes. Não estou. Que bom, ela concluiu apertando minha mão novamente. Porque não há razão para estar. Me agarrei a essas últimas palavras. Ela não precisava tê-los dito, mas eu não podia estar mais feliz porque ela tinha dito. Quando chegamos ao carro, abri sua porta. Estava pensando em te levar ao Oysters, eu disse. É um clube noturno perto da praia. Eles terão uma banda mais tarde e nós podemos dançar. O que iremos fazer até lá? Está com fome? Perguntei pensando no cheeseburger que eu tinha passado mais cedo. Um pouco, ela disse. Fiz um lanche quando voltei, então ainda não estou com muita fome. Que tal caminharmos na praia? Talvez mais tarde. Era óbvio que ela tinha algo em mente. Por que você não me diz o que quer fazer? Ela se iluminou. Que tal irmos dar um oi ao seu pai? Eu não tinha certeza se ouvira direito. Sério? Sim, sério, ela disse. Só por um tempinho. Depois podemos ir comer em algum lugar e ir dançar. Quando hesitei, ela colocou a mão no meu ombro. Por favor. Eu não estava muito feliz em ir, mas o jeito que ela pediu fez com que fosse impossível para mim dizer não. Estava me acostumando a isso, eu imagino. Mas eu preferiria ter ela só para mim pelo resto da tarde. Também não entendi por que ela queria ver meu pai essa noite, a não ser que significasse que ela não estava tão animada quanto eu com a perspectiva de ficarmos sozinhos. Para ser honesto, essa ideia me deprimiu. Ainda assim, ela estava de bom humor enquanto falava do trabalho que eles tinham feito nos últimos 2 dias. Amanhã, planejavam começar as janelas. Randy, ela soltou, estava trabalhando ao seu lado nos 2 dias, o que explicava a amizade recém-descoberta deles. Foi como ela descreveu. Eu duvidava que Randy teria descrito seus interesses da mesma maneira. Estacionamos na garagem alguns minutos depois e eu notei uma luz na toca do meu pai. Quando desliguei o motor, brinquei com as chaves antes de sair do carro. Eu te disse que meu pai é quieto, não disse? Sim, ela disse, mas não importa. Eu só quero conhecê-lo. Por quê? Eu perguntei. Sei o que pareceu, mas eu não pude evitar. Por quê? Ela disse. Ele é a sua única família e foi ele quem te criou. Uma vez que meu pai tinha superado o choque do meu retorno com Savannah a reboque e as apresentações tinham sido feitas, ele passou a mão rapidamente por seu cabelo ralo e encarou o chão. Desculpa nós não termos ligado antes, mas não culpe o John, ela disse. Foi tudo minha culpa. Ah, ele disse. Tudo bem. Pegamos você em uma má hora? Não. Ele olhou para cima, depois para o chão novamente. É um prazer conhecê-la, ele disse. Por um momento, ficamos todos em pé na sala, nenhum de nós dizendo nada. Savannah estava com um sorriso fácil, mas eu me perguntei se meu pai sequer tinha notado. Você quer beber alguma coisa? Ele perguntou como se de repente se lembrasse que era para fazer o papel de anfitrião. Estou bem, obrigada, ela disse. John me disse que você é um colecionador de moedas. Ele se virou para mim como se perguntasse se deveria responder. Eu tento, ele disse finalmente. Foi isso que nós interrompemos tão rudemente? Ela perguntou, usando o mesmo tom provocador que ela usava comigo. Para minha surpresa, ouvi meu pai dar uma risada nervosa. Não alta, mas uma risada todavia, surpreendente. Não, vocês não interromperam.
Só estava examinando uma moeda nova que eu comprei hoje. Enquanto ele falava, eu podia senti-lo tentar calcular como eu reagiria. Ou Savannah não notou, ou fingiu não notar. Sério? Ela perguntou. De que tipo? Meu pai mudou o peso de um pé para o outro, então, para minha perplexidade, ele olhou para cima e perguntou. Você quer ver? Passamos 40 minutos na toca. Na maior parte do tempo, eu sentei na toca e ouvi meu pai contar histórias que eu sabia de cor. Como os colecionadores mais sérios, ele mantinha só algumas moedas em casa, e eu não fazia a menor ideia de onde o resto delas estavam guardadas. Ele alternava parte da coleção a cada 2 semanas, novas moedas aparecendo como se por mágica. Geralmente não havia mais do que uma dúzia por vez em seu escritório e nunca nada de valor, mas eu tinha a impressão de que ele poderia estar mostrando a Savannah um centavo comum de Lincoln que ela teria ficado encantada. Ela fez dúzias de perguntas, perguntas que eu ou qualquer livro de coleção de moedas poderiam ter respondido, mas enquanto os minutos passavam, suas perguntas se tornaram mais perspicazes. Em vez de perguntar por que uma moeda era particularmente valiosa, ela perguntava quando e onde ele a tinha encontrado, e ela foi convidada a escutar contos de finais de semanas tediosos da minha juventude, passados em lugares como Atlanta, Charleston, Heilig e Charlotte. Meu pai falou muito sobre essas viagens. Bem, para ele, de qualquer forma. Ele ainda tinha a tendência de se refugiar nele mesmo por longos períodos de tempo, mas provavelmente tinha falado mais nesses 40 minutos do que tinha falado comigo desde que eu voltei para casa. Da minha posição estratégica, vi a paixão a que ela tinha se referido, mas era uma paixão que eu já tinha visto antes milhares de vezes, e não alterou minha opinião de que ele usava as moedas como um modo de evitar a vida ao invés de enfrentá-la. Eu tinha parado de conversar com ele sobre moedas porque queria conversar sobre outra coisa. Meu pai parou de conversar porque ele sabia como eu me sentia e não podia falar de mais nada. E ainda assim, meu pai estava feliz e eu sabia disso. Eu podia ver o modo como seus olhos brilhavam quando ele indicava uma moeda, chamando atenção para a marca da Casa da Moeda ou quão novo o selo tinha sido, ou como o valor de uma moeda podia variar se ela tivesse flechas ou coroas. Ele mostrou a Savannah provas de moedas cunhadas em West Point, um dos seus tipos favoritos para colecionar. Ele pegou uma lupa para mostrá-las as imperfeições na moeda e quando Savannah segurou a lupa, eu podia ver a animação no rosto do meu pai. Apesar dos meus sentimentos sobre moedas, eu não pude evitar sorrir, simplesmente por ver meu pai tão feliz. Mas ele ainda era meu pai e não havia milagre. Uma vez que ele tinha mostrado as moedas e contado a ela tudo sobre elas e como elas tinham sido coletadas, seus comentários ficaram mais e mais escassos. Ele começou a se repetir e percebeu isso, se refugiando e ficando ainda mais quieto. Com o tempo, Savannah deve ter sentido seu desconforto crescente porque ela indicou as moedas em cima da mesa. Obrigada, Sr. Tyree. Sinto como se realmente tivesse aprendido algo. Meu pai sorriu, obviamente esgotado, e eu tomei isso como minha deixa para me levantar. Foi ótimo, mas nós deveríamos ir, eu disse. Ah, certo. Foi ótimo conhecê-lo. Quando meu pai assentiu novamente, Savannah se inclinou e me deu um abraço. Vamos fazer isso de novo alguma hora. Ela sussurrou, embora meu pai tivesse abraçado ela, me lembrou dos braços sem vida que eu recebera quando criança. Me perguntei se ela se sentia tão esquisita como ele obviamente se sentia. No carro, Savannah parecia perdida em pensamentos. Eu teria perguntado sobre as suas impressões de meu pai, mas não estava certo se queria ouvir a resposta. Sei que meu pai e eu não tínhamos a melhor relação, mas ela estava certa quando disse que ele era a única família que eu tinha, e tinha me criado. Eu podia reclamar dele, mas a última coisa que eu queria ouvir era alguém fazendo isso também. Ainda assim, eu não acho que ela iria dizer alguma coisa negativa, simplesmente porque não era da sua natureza, e então ela se virou para mim. Obrigada por me trazer para conhecê-lo, ela disse. Ele tem um coração tão caloroso. Eu nunca tinha ouvido ninguém descrevê-lo dessa forma, mas eu gostei. Fico feliz que você tenha gostado dele. Eu gostei, ela disse, parecendo sincera. Ele é gentil. Ela me olhou. Mas eu acho que entendo por que você teve tantos problemas quando eu era mais jovem. Ele não me pareceu o tipo de pai que estabelece leis. Ele não era, eu concordei. Ela me mostrou uma carranca brincalhona. E o seu antigo eu maligno tirou proveito disso. Eu ri. Suponho que sim. Ela balançou a cabeça. Você deveria saber. Eu era só uma criança. Ah, a velha desculpa da juventude.
Você sabe que isso não justifica, não sabe? Eu nunca tirei proveito dos meus pais. Sim, a criança perfeita. Acho que você já mencionou isso. Você está zombando de mim? Não, é claro que não. Ela continuou a me encarar. Eu acho que está, ela finalmente decidiu. Certo, talvez um pouco. Ela pensou na minha resposta. Bem, talvez eu tenha merecido isso, mas só para você saber, eu não era perfeita. Não? Claro que não. Eu lembro claramente, por exemplo, que na quarta série eu tirei um B num teste. Eu fingi choque. Não, não me diga isso. É verdade. Como você conseguiu se recuperar? Como você acha? Ela encolheu os ombros. Disse a mim mesma que isso nunca mais aconteceria novamente. Eu não duvidava. Já está com fome? Pensei que você nunca perguntaria. O que você quer comer? Ela amarrou o cabelo em um rabo de cavalo descuidado e depois respondeu: Que tal um grande e suculento cheeseburger? Assim que ela disse isso, eu me peguei perguntando se Savannah era boa demais para ser verdade. 7. Eu tenho que admitir que você me leva para comer nos lugares mais interessantes, Savannah disse olhando por cima do ombro. À distância, depois da duna, podíamos ver uma longa linha de clientes saindo do Joe's Burger Stand no meio de um estacionamento de cascalho. É o melhor da cidade, eu disse, mordendo um pedaço do meu enorme hambúrguer. Savannah sentou perto de mim na areia, olhando a água. Os hambúrgueres estavam fantásticos, bem grossos, e embora as batatas fritas estivessem um pouco oleosas demais, elas eram o que precisávamos. Enquanto comia, Savannah encarava o mar e, na luz que diminuía, eu me peguei pensando que ela parecia mais em casa aqui do que eu. Pensei sobre o modo como ela tinha falado com meu pai, sobre o modo como ela falava com todo mundo, qualquer pessoa, inclusive comigo. Ela tinha a rara habilidade de ser exatamente o que as pessoas precisavam quando estava com elas e ainda assim permanecer ela mesma. Eu não podia pensar em mais ninguém que a lembrasse remotamente em aparência e personalidade e me perguntei novamente por que ela tinha simpatizado comigo. Nós éramos tão diferentes quanto duas pessoas podiam ser. Ela era uma garota da montanha, prendada e doce, criada por pais atentos, com um desejo de ajudar aqueles que precisam. Eu era um cara tatuado do exército, difícil por fora e em grande parte um estranho na minha própria casa. Lembrando como ela tinha sido com meu pai, me peguei desejando que eu fosse mais como ela. O que você está pensando? Sua voz, ainda que gentil, me afastou dos meus pensamentos. Estava me perguntando por que você está aqui, confessei. Porque eu gosto da praia. Não posso fazer isso com muita frequência. Não é como se tivesse ondas ou barcos de camarão lá onde eu estou. Quando viu minha expressão, ela bateu levemente na minha mão. Isso foi sem importância, ela disse. Me desculpe, estou aqui porque eu quero estar aqui. Coloquei de lado os restos do meu hambúrguer, me perguntando por que eu me importava tanto. Era um sentimento novo para mim, um que eu não tinha certeza se iria me acostumar com ele algum dia. Ela acariciou meu braço e virou para a água novamente. Aqui é lindo. Tudo o que precisamos é de um pôr do sol sobre a água e seria perfeito. Teríamos que ir para o outro lado do país, eu disse. Sério? Você está querendo me dizer que o sol se põe no oeste? Notei o brilho travesso nos olhos dela. É o que eu ouço de qualquer forma. Ela tinha comido só metade do seu cheeseburger e colocou dentro da sacola. Depois adicionou os restos do meu também. Depois de dobrar a sacola para que o vento não a levasse embora, ela esticou as pernas e se virou para mim, parecendo ao mesmo tempo namoradeira e inocente. Quer saber o que eu estava pensando? Ela perguntou. Esperei, bebendo da visão que eu tinha dela. Estava pensando que eu queria que você tivesse estado comigo durante os 2 últimos dias. Quero dizer, gostei de conhecer todo mundo melhor. Almoçamos juntos e o jantar da noite passada foi bem divertido, mas parecia que algo estava errado, como se eu estivesse sentindo falta de alguma coisa. Só quando o vi caminhando na praia foi que me dei conta de que era você. Engoli. Em outra vida, em outros tempos, eu a teria beijado, mas mesmo querendo, eu não beijei. Em vez disso, tudo o que eu fazia era encará-la. Ela encontrou meu olhar sem nenhum traço de constrangimento. Quando você me perguntou por que eu estava aqui, fiz uma piada porque pensei que fosse óbvio. Passar meu tempo com você parece certo de algum modo, fácil do jeito que é para ser, como é com os meus pais. Eles ficam confortáveis juntos e eu me lembro de crescer pensando que um dia eu queria isso também. Ela fez uma pausa. Queria que você os conhecesse algum dia. Minha garganta tinha ficado seca. Eu também. Ela escorregou facilmente sua mão na minha, seus dedos se entrelaçando nos meus próprios.
Ficamos sentados em um silêncio tranquilo. Na beira da água, andorinhas do mar vasculhavam a areia em busca de comida. Um grupo de gaivotas voou enquanto uma onda vinha. O céu tinha ficado mais escuro e as nuvens eram mais alvorentas. Na praia mais acima, eu podia ver casais espalhados caminhando sobre um céu arroxeado. Enquanto estávamos sentados juntos, o ar se encheu com o barulho das ondas quebrando. Me maravilhei com o quanto tudo parecia novo. Novo e ainda assim confortável, como se nos conhecêssemos desde sempre. Mas nós não éramos um casal de verdade. Nem, uma voz na minha cabeça me lembrou, era provável que fôssemos. Em pouco mais de uma semana, eu estaria voltando para a Alemanha e tudo isso estaria acabado. Eu tinha passado tempo suficiente com meus amigos para saber que leva mais do que alguns dias especiais para uma relação que cruza o Oceano Atlântico sobreviver. Ouvi caras na minha unidade jurarem que estavam apaixonados depois de voltar da licença e talvez eles estivessem, mas nunca durava. Passar algum tempo com Savannah me fez me perguntar se era possível desafiar a norma. Eu queria mais dela e não importava o que acontecesse entre nós, eu já sabia que nunca esqueceria nada sobre ela. Apesar de parecer loucura, ela estava se tornando parte de mim e eu já temia o fato de que nós não poderíamos passar o dia de amanhã juntos, nem o dia depois ou o dia depois disso. Talvez, falei para mim mesmo, nós pudéssemos derrubar as apostas. Olha ali! A ouvi gritar. Ela apontou o dedo em direção ao oceano. Na arrebentação! Examinei o oceano cinza, mas não vi nada. Ao meu lado, Savannah de repente se levantou e começou a correr em direção à água. Vem! Ela gritou por cima do ombro. Rápido! Me levantei e corri atrás dela, intrigado. Correndo mais rapidamente, eliminei a distância entre nós. Ela apontou na borda da água e eu podia ouvir sua respiração rápida. O que foi? Eu disse. Bem ali! Quando olhei, vi o que ela estava se referindo. 3 deles estavam pegando ondas, um após o outro, depois desaparecendo no raso apenas para reaparecer de novo mais longe na praia. Jovens botos, eu disse. Eles passam pela ilha quase toda a noite. Eu sei, ela disse, mas parece que eles estão surfando. É, acho que sim. Eles estão apenas se divertindo. Agora que todos estão fora da água, eles se sentem seguros para brincar. Quero entrar lá com eles. Sempre quis nadar com golfinhos. Eles vão parar de brincar ou simplesmente nadar mais profundo onde você não possa alcançá-los. Eles são divertidos desse jeito. Eu já os vi enquanto surfava. Se ficam curiosos, eles se aproximam a alguns metros, te olham de cima a baixo, mas se você tentar segui-los, eles vão te fazer comer poeira. Continuamos assistindo os botos enquanto eles se afastavam, eventualmente desaparecendo da visão sobre um céu que tinha ficado opaco. Nós deveríamos ir, eu disse. Voltamos ao carro, parando para pegar os restos do nosso jantar. Não tenho certeza se a banda já está tocando, mas não deve demorar. Não importa, ela disse. Tenho certeza que podemos encontrar alguma coisa para fazer. Além disso, eu devo alertá-lo. Não sou muito de dançar. Não temos que ir se você não quiser. Podemos ir para outro lugar se você quiser. Como onde? Você gosta de barcos? Que tipo de barcos? Dos grandes, eu disse. Sei de um lugar onde você pode ver um SS North Carolina. Ela fez uma careta engraçada e eu sabia que a resposta era não. Não foi a primeira vez que eu desejei ter minha própria casa, mas novamente eu não tinha nenhuma ilusão de que ela me seguiria até lá se eu a tivesse. Se eu fosse ela, não iria também. Sou apenas humano. Espera, ela disse. Eu sei de um lugar que podemos ir. Quero lhe mostrar uma coisa. Intrigado, eu perguntei. Onde? Considerando que o grupo de Savannah tinha começado seu trabalho apenas ontem, a casa estava surpreendentemente encaminhada. A maior parte da estrutura já estava terminada e o teto também já tinha sido construído. Savannah olhou para fora da janela do carro antes de se virar para mim. Você quer caminhar por lá? Ver o que estamos fazendo? Eu adoraria, eu disse. A seguir para fora do carro, notando o jogo da luz da lua em seus traços. Quando pisei na terra do lugar da construção, me dei conta de que podia ouvir músicas de um rádio saindo de uma das janelas da cozinha dos vizinhos. A alguns passos da entrada, Savannah indicou a estrutura com um óbvio orgulho. Eu me aproximei o bastante para passar meu braço em volta dela e ela inclinou sua cabeça nos meus ombros enquanto relaxava. Foi aqui que passei os últimos 2 dias. Ela quase sussurrou na quietude da noite. O que você acha? É ótimo, eu disse. Aposto que a família está emocionada. Eles estão, e eles são uma família tão boa, realmente merecem esse lugar. Tem sido um esforço tão grande para eles. O furacão Fran destruiu sua casa, mas como muitos outros, eles não tinham seguro de inundação. É uma mãe solteira com 3 filhos.
O marido dela saiu de casa anos atrás e, se você conhecesse a família, os amaria. As crianças têm boas notas e cantam no coral jovem da igreja. E eles são tão educados e carinhosos. Você percebe que a mãe deles deu duro para se certificar que eles se dessem bem, sabe? Você os conheceu, eu presumo? Ela acenou em direção à casa. Eles estiveram aqui nos 2 últimos dias. Ela se endireitou. Você quer olhar por dentro? Relutante, eu a soltei. Vai em frente. Não era um lugar grande, mais ou menos do mesmo tamanho da casa do meu pai, mas o plano do teto era mais aberto, o que fazia com que a casa parecesse maior. Savannah me levou pela mão e me mostrou todos os cômodos, ressaltando características, a imaginação dela se enchendo com detalhes. Ela refletiu sobre o papel de parede ideal para a cozinha e a cor dos ladrilhos da entrada, o tecido das cortinas da sala e como decorar a bancada em cima da lareira. Sua voz tinha a mesma admiração e alegria que ela tinha expressado quando viu os botos. Por um momento, eu tive uma visão de como ela devia ter sido quando criança. Ela me levou de volta para a porta da frente. À distância, os primeiros estrondos de trovões podiam ser ouvidos. Enquanto estávamos em pé no vão da porta, me aproximei dela. Vai ter uma varanda também, ela disse, com espaço suficiente para cadeiras de balanço ou até um balanço mesmo. Eles vão poder sentar aqui em noites de verão e se reunir depois da igreja. Ela apontou. Aquela é a igreja deles. É por isso que esse lugar é tão perfeito para eles. Parece que você realmente os conheceu. Não realmente, ela disse. Falei com eles um pouco, mas estou só chutando tudo isso. Fiz isso com todas as casas que ajudei a construir. Fico andando por elas e tentando imaginar como a vida dos donos vai ser. Fica muito mais divertido trabalhar assim. A lua estava escondida por nuvens, escurecendo o céu. No horizonte, um clarão, e um momento depois uma chuva fina começou a cair, batendo no chão. Os carvalhos, alinhados na rua, pesados com folhas, farfalhavam na brisa enquanto os trovões ecoavam pela casa. Se você quiser ir, é melhor irmos antes da tempestade começar. Nós não temos nenhum lugar para ir, lembra? Além disso, eu sempre amei tempestades de trovões. Puxei ela mais para perto, inalando seu perfume. Seu cabelo tinha um cheiro doce, como morangos maduros. Enquanto observávamos, a chuva se intensificou em um constante toró, caindo em céu em diagonal. As lâmpadas da rua forneciam a única luz, deixando metade do rosto de Savannah nas sombras. Os trovões explodiram em cima das nossas cabeças e a chuva começou a cair em chapas. Eu podia ver a chuva caindo no chão coberto de serragem, formando grandes poças na sujeira, e eu estava agradecido porque, apesar da chuva, a temperatura estava amena. Ao lado, eu notei alguns caixotes vazios. Saí para o lado dela para pegá-los, depois comecei a empilhá-los em um assento improvisado. Não seria tão confortável, mas era melhor do que ficar em pé. Quando Savannah sentou ao meu lado, eu de repente soube que vir aqui tinha sido a melhor coisa a se fazer. Era a primeira vez que nós estávamos realmente sozinhos, mas sentados lado a lado era como se estivéssemos juntos desde sempre. 8. Os caixotes, duros e impiedosos, me fizeram questionar a minha sabedoria, mas Savannah não pareceu se importar, ou fingiu não se importar. Ela se inclinou para trás, sentiu a beira do caixote traseiro e pressionar sua pele. Depois sentou direito novamente. Desculpe, eu disse. Pensei que seria mais confortável. Tudo bem, minhas pernas estão exaustas e meus pés doem. Isso é perfeito. Sim, eu pensei. Era. Apenas nas noites em que eu estava no dever de guarda e ficava imaginando sentar ao lado da garota dos meus sonhos e sentindo que tudo estava certo com o mundo. Agora eu sabia do que tinha sentido falta todos esses anos. Quando senti Savannah descansar a cabeça em meus ombros, me peguei desejando que não tivesse me alistado no exército. Queria que a minha base não fosse depois de um oceano, e queria ter escolhido um caminho diferente na vida, um que teria me deixado permanecer como uma parte do mundo dela. Ser um estudante em Chapel Hill, passar parte do verão construindo casas, cavalgar com ela. Você está muito quieto, a ouvi falar. Desculpe, eu disse. Só estava pensando sobre hoje à noite. Coisas boas, eu espero. É, coisas boas, eu disse. Ela mudou de posição no assento e eu senti sua perna roçar a minha. Eu também, mas eu estava pensando no seu pai, ela disse. Ele sempre foi como hoje? Meio tímido e desviando o olhar quando fala com as pessoas? Sim, eu disse. Por quê? Só curiosidade, ela disse. Alguns metros mais longe, a tempestade parecia estar alcançando seu clímax enquanto outra chapa de chuva caía das nuvens. A água caía de todos os lados da casa como cachoeiras. Um clarão de novo, mais perto dessa vez, e o trovão estrondou como um canhão. Se tivesse janelas, eu imaginei que elas teriam chacoalhado nas suas molduras.
Savannah se aproximou e eu coloquei meu braço em volta dela. Ela cruzou as pernas nos tornozelos e se encostou em mim, e eu senti como se pudesse segurá-la assim para sempre. Você é diferente da maioria dos caras que eu conheço. Ela observou, sua voz baixa no meu ouvido. Mais maduro, menos irresponsável, eu acho. Eu sorri gostando do que ela disse. E não esqueça do meu corte de cabelo e das tatuagens. O cabelo, sim. Tatuagens, bem, elas meio que vêm com um pacote, mas ninguém é perfeito. Dei uma cotovelada nela e fingi estar magoado. Bem, se eu soubesse como você se sente, não as teria feito. Não acredito em você, ela disse, se ajeitando. Mas me desculpe, eu não devia ter dito isso. Estava falando mais em como eu me sentiria fazendo uma. Em você, elas tendem a projetar uma certa imagem e eu acho que encaixa. Que imagem é essa? Ela apontou para as tatuagens, uma por uma, começando com caractere chinês. Essa aqui me diz que você vive a vida pelas suas próprias regras e nem sempre se importa com o que as pessoas pensam. A da infantaria mostra que você tem orgulho do que faz. E o arame farpado? Bem, combina com quem você foi quando era mais jovem. Esse é bem o perfil psicológico. Eu pensei que era só porque eu gostava das figuras. Estou pensando em conseguir um diploma secundário em psicologia. Eu acho que você já tem um. Embora o vento tivesse começado, a chuva começou a diminuir. Você já se apaixonou? Ela perguntou, mudando de marcha de repente. Sua pergunta me surpreendeu. Isso veio do nada. Me disseram que ser imprevisível ajuda a aumentar o mistério feminino. Ah, ajuda. Mas para responder a sua pergunta, eu não sei. Como você pode não saber? Eu hesitei tentando pensar no que dizer. Namorei uma garota alguns anos atrás e, na época, eu sabia que estava apaixonado. Pelo menos era o que eu dizia a mim mesmo. Mas agora, quando penso novamente, eu só não tenho mais certeza. Me preocupava com ela e gostava de passar o tempo com ela, mas quando não estávamos juntos, eu mal pensava nela. Estávamos juntos, mas não éramos um casal, se isso faz algum sentido. Ela considerou minha resposta, mas não disse nada. Depois de um tempo, me virei para ela. E você? Já se apaixonou alguma vez? O rosto dela escureceu. Não, ela disse. Mas pensou que estava apaixonada como eu, certo? Quando ela inspirou com força, eu prossegui. No meu esquadrão, tenho que usar um pouco de psicologia também, e meus instintos me dizem que há um namorado sério no seu passado. Ela sorriu, mas havia algo triste em seu sorriso. Eu sabia que você descobriria, ela disse em uma voz abatida. Mas para responder sua pergunta, sim, durante o meu primeiro ano na faculdade. E sim, eu pensei que o amava. Tem certeza de que você não o amava? Ela levou um tempo para responder. Não, ela murmurou. Não tenho certeza. Eu a encarei. Você não tem que me contar. Tudo bem, ela disse, erguendo a mão para me cortar. Mas é difícil, tentei esquecer isso, e é uma coisa que eu nunca contei nem mesmo aos meus pais, ou a qualquer outra pessoa. É tão clichê, sabe? Garota da cidade pequena vai embora para a faculdade e conhece um veterano que também é presidente da sua fraternidade. Ele é popular, rico e charmoso, e a pequena caloura está admirada que ele poderia se interessar por alguém como ela. Ele a trata como se ela fosse especial e ela sabe que outras calouras estão com inveja, então ela começa a se sentir especial também. Ela concorda em ir ao baile de inverno em um desses hotéis luxuosos fora da cidade, com ele e alguns outros casais, mesmo que ela tenha sido alertada que o garoto não é tão amável ou sensível como ele parece ser, e que, na verdade, ele é o tipo de garoto que faz marcas na beira da cama para cada garota que pegou. Ela fechou os olhos, como se estivesse reunindo a energia para continuar. Ele vai contra o melhor julgamento de seus amigos e, mesmo que ela não beba, ele alegremente lhe traga um refrigerante, ela começa a ficar tonta e ele se oferece para levá-la de volta ao quarto do hotel para se deitar. E a próxima coisa que ela sabe é que eles estão na cama se beijando e ela gosta inicialmente. Mas o quarto está mesmo girando, e não ocorre a ela até mais tarde que talvez alguém, talvez ele, tenha colocado alguma coisa em sua bebida, e que fazer outra marca com o nome dela tenha sido a sua meta o tempo todo. Suas palavras começaram a vir rápidas, caindo umas sobre as outras. E então ele começa a palpar seus seios e o vestido dela é arrancado, e então a calcinha dela é arrancada também. Mas ele está em cima dela e ele é tão pesado e ela não consegue empurrá-lo. E ela se sente muito indefesa e quer que ele pare, porque ela nunca fez isso antes. Mas então ela está tão tonta que mal consegue falar e não pode pedir ajuda. E ele provavelmente conseguiria o que queria com ela se outro casal não tivesse aparecido e ela sai cambaleando do quarto, chorando e segurando o vestido.
De alguma forma, ela encontra o caminho para o banheiro do lobby e fica lá chorando. E outras garotas com quem ela tinha viajado para o baile entram e veem o rímel manchado e o vestido rasgado, e ao invés de ajudarem, elas riem dela, agindo como se ela devesse saber o que aconteceria e como se ela tivesse tido o que merecia. Finalmente, ela termina ligando para um amigo que pula no seu carro e dirige para lá até pegá-la, e ele foi esperto o suficiente para não fazer perguntas durante todo o caminho de volta. Quando ela acabou, eu estava rígido de raiva. Eu não sou santo com mulheres, mas nunca na minha vida pensei em forçar uma mulher a fazer algo que ela não queria. Sinto muito. Foi tudo o que eu consegui juntar. Você não precisa sentir. Não foi você que fez? Eu sei, mas não sei o que mais dizer, a menos... Eu parei e depois de um momento ela se virou para mim. Eu podia ver lágrimas correndo por suas bochechas e o fato de que ela estivera chorando tão silenciosamente me fez doer. A menos que o quê? A menos que você queira que eu, não sei, acabe com ele? Ela me deu uma pequena risada triste. Você não tem ideia de quantas vezes eu quis simplesmente fazer isso. Eu farei, eu disse. Só me dê um nome, mas prometo lhe deixar fora disso. Eu farei o resto. Ela apertou minha mão. Eu sei que você faria. Estou falando sério, eu disse. Ela me deu um sorriso pálido, parecendo ao mesmo tempo experiente e dolorosamente jovem. É por isso que eu não vou te dizer, mas acredite, estou tocada. É muito doce da sua parte. Gostei do jeito que ela disse isso e sentamos juntos, com as mãos abraçadas, apertado. A chuva havia finalmente parado e no seu lugar eu podia ouvir os sons do rádio do vizinho de novo. Eu não conhecia a música, mas reconheci como sendo alguma coisa da antiga era do jazz. Um dos caras do meu pelotão era fanático por jazz. Mas, de qualquer forma, ela começou, era isso que eu quis dizer quando disse que meu ano de caloura não foi sempre fácil, e foi por isso que eu quis desistir. Meus pais, que Deus os abençoe, pensaram que eu estava só com saudade de casa, então eles me fizeram ficar. Mas, mesmo tendo sido ruim, aprendi algo sobre mim mesma, que eu podia passar por uma coisa assim e sobreviver. Quer dizer, sei que poderia ter sido pior, muito pior, mas para mim era tudo o que eu podia aguentar na época, e aprendi com isso. Quando ela terminou, me peguei lembrando uma coisa que ela disse. Foi Tim que trouxe você de volta do hotel aquela noite? Ela olhou para cima assombrada. Quem mais você chamaria? Eu disse como forma de me explicar. Ela sentiu. Eu acho que você está certo. E ele foi ótimo. Até hoje, ele não perguntou nada de específico e eu não contei a ele, mas desde então, ele tem sido um pouco protetor e eu não posso dizer que me importo. No silêncio, eu pensei na coragem que ela tinha mostrado, não apenas naquela noite, mas depois também. Se ela não tivesse me contado, eu nunca teria suspeitado que alguma coisa de ruim tinha acontecido a ela. Me maravilhei que, apesar do que tinha acontecido, ela tinha conseguido se segurar à sua visão otimista do mundo. Prometo ser um perfeito cavalheiro, eu disse. Ela se virou para mim. Do que você está falando? Hoje à noite, amanhã à noite, quando for, eu não sou como aquele cara. Ela passou um dedo pela minha mandíbula e eu senti a pele formigar embaixo do seu toque. Eu sei, ela disse, parecendo se divertir. Por que você acha que eu estou aqui com você agora? Sua voz foi tão carinhosa e de novo eu reprimi a vontade de beijá-la. Não era o que ela precisava, não agora, mesmo que fosse difícil pensar em outra coisa. Você sabe o que Susan disse depois daquela primeira noite, quando você foi embora e eu voltei para o grupo? Eu esperei. Ela disse que você parecia assustador, como se você fosse a última pessoa da Terra com que ela iria querer ficar sozinha. Eu sorri. Já me disseram coisas piores, a assegurei. Não, você não está entendendo. Estou dizendo que eu lembro de ter pensado que ela não sabia do que estava falando, porque quando você me entregou minha bolsa na praia, eu vi honestidade e confiança e até algum carinho, mas nada aterrorizante de jeito nenhum. Sei que parece assustador, mas eu senti como se já te conhecesse. Desviei o olhar sem responder. Abaixo do poste, a névoa estava subindo do chão, um resquício do calor do dia. Os grilos tinham começado seu barulho, cantando uns para os outros. Eu engoli, tentando amenizar a súbita secura na minha garganta. Olhei para a savana, depois para o teto, depois para os meus pés e, finalmente, de volta para a savana. Ela apertou minha mão e eu dei um trêmulo suspiro, me maravilhando com o fato de que, enquanto estava em uma licença comum, em um lugar comum, eu tinha, de alguma forma, me apaixonado por uma garota extraordinária chamada Savannah Lynn Curtis. Ela viu minha expressão, mas a interpretou mal. Me desculpe se te fiz ficar desconfortável, ela sussurrou. Eu faço isso às vezes. Vou muito além, quero dizer.
Eu só solto o que eu estou pensando sem levar em conta como isso vai atingir outras pessoas. Você não me deixou desconfortável, eu disse virando seu rosto para o meu. É só que eu nunca tive ninguém para me dizer algo assim antes. Eu quase parei aí, consciente de que se eu deixasse as palavras dentro de mim, o momento passaria e eu escaparia sem colocar meus sentimentos na linha. Você não tem ideia de quanto os últimos dias têm significado para mim. Eu comecei. Conhecer você foi a melhor coisa que já me aconteceu. Eu hesitei sabendo que se parasse agora, nunca seria capaz de dizer a ninguém. Eu te amo, sussurrei. Sempre imaginei que as palavras seriam difíceis de dizer, mas não foram. Em toda a minha vida, nunca tive tanta certeza de nada, e por mais que eu esperasse um dia ouvir Savannah dizendo essas palavras para mim, o que mais importou foi saber que o amor era meu para dar, sem restrições ou expectativas. Lá fora, o ar estava começando a esquentar e eu podia ver piscinas de água brilhando à luz da lua. As nuvens tinham começado a desaparecer e, entre elas, uma esporádica estrela piscou, como se para me lembrar do que eu tinha acabado de admitir. Você alguma vez já imaginou algo assim? Ela se perguntou em voz alta. Você e eu, quero dizer. Não, eu disse. Me assusta um pouco. Meu estômago pulou e imediatamente eu tinha certeza de que ela não se sentia da mesma forma. Você não precisa me dizer de volta, eu comecei. Não foi só por isso que eu disse. Eu sei, ela interrompeu. Você não entende. Eu não estava assustada porque você me contou. Fiquei assustada porque eu também queria dizer eu te amo, John. Mesmo agora, ainda não tenho certeza de como aconteceu. Em um instante estávamos conversando e no seguinte ela se inclinou em minha direção. Por um segundo, me perguntei se beijá-la iria quebrar o feitiço sobre o qual nós dois estávamos, mas era tarde demais para parar. E enquanto os seus lábios encontraram os meus, eu sabia que poderia viver até os 100 anos e visitar todos os países do mundo, mas nada iria se comparar àquele momento que eu beijei pela primeira vez a garota dos meus sonhos e soube que meu amor duraria para sempre. 9. Acabamos ficando fora até tarde. Depois que deixamos a casa, levei Savannah de volta à praia e nós andamos o grande pedaço de areia até ela começar a bocejar. Levei-a até a porta e nos beijamos novamente enquanto mariposas subiam na luz da varanda. Embora parecesse que eu tinha pensado muito em Savannah no dia anterior, não se comparava ao quão obcecado eu estava no dia seguinte, embora o sentimento fosse diferente. Me peguei sorrindo sem razão aparente, algo que até meu pai notou quando chegou em casa do trabalho. Ele não comentou. Eu esperava que ele comentasse, é claro, mas ele não se surpreendeu quando eu dei tapinhas nas suas costas quando descobri que ele planejava fazer lasanha. Falei incessantemente sobre Savannah e depois de algumas 2 horas ele voltou à sua toca. Mesmo que tivesse falado pouco, acho que ele estava feliz por mim, e mais feliz ainda por eu querer compartilhar isso. Tive certeza disso quando voltei para casa mais tarde naquela noite e encontrei um prato recém-cozinhado de biscoitos de manteiga de amendoim na bancada, junto com um bilhete que me informava que leite podia ser encontrado na geladeira. Levei Savannah para tomar sorvete, depois a levei para a parte turística de Wilmington. Passeamos pelas lojas, onde eu descobri que ela tinha um interesse por antiguidades. Mais tarde a levei para ver o encouraçado, mas não ficamos muito tempo. Ela estava certa. Era chato. Depois a levei para casa, onde nos sentamos ao redor da fogueira com seus amigos. Nas 2 noites seguintes, Savannah foi à minha casa. Meu pai cozinhou nas 2 noites. Na primeira, Savannah não perguntou nada sobre moedas ao meu pai e a conversa foi um esforço. Meu pai escutou na maior parte e, embora Savannah continuou com um tom agradável e tentou incluí-lo, a força do hábito levou nós dois a falarmos um com o outro enquanto meu pai se focava no seu prato. Quando ela foi embora, sua sobrancelha estava levantada. Embora eu não quisesse acreditar que a primeira impressão dela a respeito dele havia mudado, eu sabia que isso tinha acontecido. Surpreendentemente, ela pediu para voltar na noite seguinte, onde mais uma vez ela e meu pai ficaram na toca discutindo moedas. Enquanto os observava, me perguntei o que Savannah achava dessa situação a qual eu crescera acostumado. Ao mesmo tempo, eu rezei para que ela fosse mais compreensiva do que eu tinha sido. Assim que fomos embora, eu sabia que não tinha nada com o que me preocupar. Enquanto voltávamos de carro para a praia, ela falou sobre o meu pai em termos brilhantes, particularmente elogiando o trabalho que ele tinha feito me criando. Enquanto eu não estava certo do que achava disso, suspirei de alívio ao perceber que ela parecia ter aceitado meu pai pelo que ele era. Quando chegou o fim de semana, minha aparição na casa de praia estava se tornando um acontecimento regular. A maioria das pessoas da casa tinham aprendido meu nome, embora eles ainda demonstrassem pouco interesse em mim, tão exaustos que estavam pelo dia de trabalho duro.
A maioria deles estava apinhada ao redor da televisão lá pelas 7 ou 8, ao invés de bebendo e paquerando na praia. Todos pareciam queimados de sol e tinham band-aids nos dedos para cobrir suas bolhas. No sábado à noite, as pessoas tinham achado reservas adicionais de energia, e eu apareci na hora em que um grupo de garotos estava descarregando caixas e mais caixas de cerveja na mala de uma van. Eu os ajudei a carregá-las e me dei conta de que desde a primeira noite em que tinha visto Savannah, eu não tinha bebido nenhum gole de álcool. Como no final de semana anterior, a churrasqueira estava acesa e nós comemos perto da fogueira. Depois saímos para uma caminhada na praia. Eu tinha levado um cobertor e uma cesta de piquenique cheia de lanches e enquanto estávamos deitados, assistimos a um show de estrelas cadentes, maravilhados com os fios brancos que cruzavam o céu. Foi uma daquelas noites perfeitas, com brisa suficiente para não nos deixar com frio ou com calor, e nós conversamos e nos beijamos por horas antes de adormecer nos braços um do outro. Quando o sol começou sua ascensão no mar no domingo de manhã, me sentei ao lado de Savannah. Seu rosto estava iluminado com o brilho do amanhecer e o seu cabelo caía no cobertor. Ela tinha um braço sobre a barriga e o outro acima da cabeça, e tudo o que eu pude pensar foi que eu gostaria de passar todas as manhãs para o resto da minha vida acordando ao lado dela. Fomos à igreja novamente e Tim estava do seu jeito alegre de sempre, apesar do fato de que nós mal falávamos com ele durante toda a semana. Ele me perguntou novamente se eu queria ajudar na casa. Contei a ele que eu estaria partindo na sexta-feira seguinte e, portanto, não sabia de quanto ajuda eu poderia ser. Acho que você está cansando ele, Savannah disse, sorrindo para Tim. Ele levantou as mãos. Pelo menos você não pode dizer que eu não tentei. Foi, talvez, a semana mais idílica que eu já passei. Meus sentimentos por Savannah tinham apenas ficado mais fortes, mas à medida que os dias passavam, eu comecei a sentir uma ansiedade atormentadora com o quão cedo tudo isso estaria acabado. Sempre que esses sentimentos surgiam, eu tentava afastá-los, mas na noite de domingo eu mal podia dormir. Em vez disso, eu me remexi na cama e pensei em Savannah e tentei imaginar como eu poderia ser feliz sabendo que ela estava do outro lado do oceano, rodeada de homens, um dos quais parece se sentir exatamente como eu me sinto em relação a ela. Quando cheguei na casa na manhã de segunda-feira, não consegui encontrar Savannah. Pedi para alguém olhar no quarto dela e enfiei minha cabeça em cada banheiro. Ela não estava no deck traseiro ou na praia com os outros. Desci até a praia e perguntei, recebendo na maior parte das vezes dar de ombros indiferentes. Algumas pessoas não tinham nem se dado conta de que ela havia ido embora, mas finalmente uma das garotas, Sandy ou Cindy, eu não tinha certeza, apontou para a praia e disse que tinha visto a cabeça dela naquela direção mais ou menos uma hora antes. Eu levei um bom tempo para achá-la. Caminhei pela praia nas duas direções, finalmente vendo o pier perto da praia. Em um palpite, subi as escadas, ouvindo as ondas quebrarem abaixo de mim. Quando vi Savannah, achei que ela tinha vindo ao pier para procurar botos ou observar os surfistas. Ela estava sentada, com seus joelhos para cima, encostada em um pedaço de madeira, e foi só quando eu me aproximei que percebi que ela estava chorando. Eu nunca sabia o que fazer quando vejo uma garota chorando. Honestamente, eu nunca sabia o que fazer quando via qualquer um chorando. Meu pai nunca chorou. Ou se chorou, nunca foi na minha presença. E a última vez que eu chorara tinha sido na terceira série, quando caí da casa da árvore e torci meu pulso. Na minha unidade, tinha visto alguns caras chorando, e eu geralmente dava tapinhas em suas costas e depois saía andando, deixando os porquês e o que eu posso fazer para alguém com mais experiência. Antes que eu pudesse decidir o que fazer, Savannah me viu. Ela rapidamente enxugou seus olhos vermelhos e inchados e eu a ouvi dar algumas fungadas. Sua bolsa, a que eu resgatei do oceano, estava espremida entre suas pernas. Você está bem? Eu perguntei. Não, ela respondeu e meu coração se apertou. Você quer ficar sozinha? Ela considerou. Não sei, ela disse finalmente. Não sabendo o que mais fazer, fiquei onde estava. Savannah suspirou. Eu vou ficar bem. Coloquei minhas mãos nos bolsos e assenti. Você prefere ficar sozinha? Perguntei novamente. Eu realmente tenho que lhe dizer? Eu hesitei. Sim. Ela deu uma risada melancólica. Você pode ficar, ela disse. Na verdade, vai ser legal se você chegar mais perto e sentar ao meu lado. Me sentei e então, depois de um breve momento de indecisão, coloquei meu braço ao redor dela. Por um momento, sentamos juntos sem dizer nada. Savannah inspirava lentamente e a sua respiração se tornou constante. Ela limpou as lágrimas que continuavam a cair por suas bochechas. Comprei uma coisa para você, ela disse depois de um tempo. Espero que você concorde com isso. Tenho certeza que está tudo bem, eu murmurei. Ela fungou.
Você sabe no que eu estava pensando quando vim aqui? Ela não esperou por uma resposta. Estava pensando em nós, disse. O modo como nos conhecemos e como nos falamos naquela primeira noite, como você mostrou suas tatuagens e deu o olhar maligno para o Randy, e a sua expressão boba quando fomos surfar pela primeira vez, depois que eu peguei a onda até a costa. Quando ela parou de falar, eu apertei sua cintura. Tenho certeza que há um elogio aí em algum lugar. Ela tentou se recuperar com um sorriso trêmulo, mas não teve muito sucesso. Eu me lembro de tudo sobre aqueles primeiros dias, ela disse. E o mesmo acontece com o resto da semana. Passar algum tempo com seu pai, sair para tomar sorvete, até mesmo olhar para aquele barco idiota. Nós não vamos voltar, prometi e ela ergueu as mãos para me parar. Você não está me deixando terminar, ela disse. E você não está entendendo. Eu estou dizendo que eu amei cada momento e não esperava isso. Eu não vim aqui para isso, assim como não vim aqui para me apaixonar por você, ou de uma maneira diferente pelo seu pai. Submisso, eu não disse nada. Ela colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha. Eu acho o seu pai fantástico. Acho que ele fez um ótimo trabalho criando você, e eu sei que você não acha, e... Quando ela pareceu ficar sem palavras, eu balancei a cabeça, perplexo. E é por isso que você estava chorando? Por causa de como eu me sinto em relação ao meu pai? Não, ela disse. Você não estava ouvindo? Ela pausou como se estivesse tentando organizar seus pensamentos caóticos. Eu não queria me apaixonar por ninguém, ela disse. Eu não estava pronta para isso. Já passei por isso uma vez e depois eu estava acabada. Eu sei que é diferente, mas você vai partir dentro de poucos dias e tudo isso vai terminar e eu vou estar acabada novamente. Não precisa terminar, eu protestei. Mas vai, ela disse. Eu sei que a gente pode escrever e falar ao telefone de vez em quando e podemos nos ver quando você vier para casa de licença, mas não será a mesma coisa. Eu não vou poder ver suas expressões bobas. Nós não podemos deitar na praia e observar as estrelas. Não poderemos sentar um em frente ao outro e conversar e dividir segredos. E eu não vou sentir seu braço ao meu redor, como sinto agora. Desviei o olhar, sentindo um senso crescente de frustração e pânico. Tudo o que ela estava dizendo era verdade. Me ocorreu hoje, ela continuou, enquanto eu estava olhando as prateleiras na livraria. Fui lá para lhe comprar um livro e, quando o encontrei, comecei a imaginar como você reagiria quando eu o entregasse. O negócio era que eu sabia que te veria em poucas horas, e então eu saberia e iria ficar tudo bem. Porque mesmo se você tivesse chateado, eu sabia que nós superaríamos, porque poderíamos resolver cara a cara. Foi isso que me dei conta enquanto estava sentada aqui, que quando estamos juntos, tudo é possível. Ela hesitou e então continuou. Muito cedo, isso não vai ser possível. Eu soube, desde que nos conhecemos, que você não ficaria mais de algumas semanas aqui, mas eu não achava que fosse ser tão difícil assim dizer adeus. Eu não quero dizer adeus, eu disse, gentilmente virando seu rosto em direção ao meu. Abaixo de nós, eu pude ouvir as ondas quebrando na madeira. Um bando de gaivotas passou no céu e eu me inclinei para beijá-la, meus lábios mal roçando os dela. Seu hálito cheirava canela e menta e eu pensei de novo em voltar para casa. Esperando tirar a mente dela de pensamentos tão deprimentes, lhe dei um aperto energético e apontei para a bolsa. Então, que livro você comprou para mim? Ela pareceu confusa ao princípio, mas depois se lembrou de que tinha mencionado o livro mais cedo. Ah, sim. Acho que é a hora para isso, né? Pelo modo como ela disse, eu de repente percebi que ela não tinha me comprado o último Riassen. Esperei, mas quando tentei encontrar seus olhos, ela virou. Se eu der a você, ela disse, sua voz séria, você tem que me prometer que vai ler. Eu não estava muito certo sobre o que achar disso. Claro, eu disse, esticando as palavras. Eu prometo. Ainda assim, ela hesitou. Depois estendeu a mão para a bolsa e puxou o livro. Quando ela o estendeu para mim, li o título. A princípio eu não sabia o que pensar. Era um livro mais como um livro didático, na verdade, sobre o autismo e Asperger. Eu tinha ouvido sobre os dois distúrbios e supus que eu sabia o que a maioria das pessoas sabiam, o que não era muito. É de uma das minhas professoras, ela explicou. Ela é a melhor professora que eu tive na faculdade. Suas aulas estão sempre cheias e estudantes que não estão matriculados algumas vezes entram para falar com ela. Ela é uma das mais importantes especialistas em todas as formas de distúrbios de desenvolvimento e é uma dos poucos que focalizou sua pesquisa em adultos. Fascinante, eu disse, não me incomodando em esconder a minha falta de entusiasmo. Acho que você pode aprender alguma coisa, ela pressionou. Tenho certeza, eu disse.
Parece que tem um bocado de informação aqui. Tem mais do que só isso, ela disse. Sua voz era quieta. Eu quero que você leia por causa do seu pai e o modo como vocês dois se dão. Pela primeira vez, me senti rígido. O que isso tem a ver? Eu não sou uma especialista, ela disse, mas esse livro foi indicado nos 2 semestres que eu fiz com ela e eu o devo ter estudado toda a noite. Como eu disse, ela entrevistou mais de 300 adultos com distúrbios. Eu tirei meu braço. E? Eu sabia que ela tinha ouvido a tensão na minha voz e ela me estudou com um traço de apreensão. Eu sei que eu sou só uma estudante, mas passo muitas das minhas horas no laboratório com crianças que têm Asperger. Eu já vi de perto e eu também tive a oportunidade de encontrar alguns adultos que a minha professora entrevistou. Ela se ajoelhou na minha frente, estendendo a mão para tocar meu braço. Seu pai é muito parecido com alguns deles. Acho que eu já sabia para onde ela estava indo, mas por alguma razão eu queria que ela dissesse diretamente. O que isso quer dizer? Eu exigi, me forçando a não sair. Sua resposta demorou para vir. Eu acho que o seu pai pode ter Asperger. Meu pai não é retardado. Eu não disse isso, ela disse. Asperger é um distúrbio de desenvolvimento. Não importa o que é, eu disse, minha voz se elevando. Meu pai não tem. Ele me criou, ele trabalha, ele paga as contas, ele já foi casado. Você pode ter Asperger e ainda funcionar. Enquanto ela falava, me lembrei de uma coisa que ela tinha dito muito mais cedo. Espera! Eu disse, tentando lembrar de como ela tinha se expressado e sentido minha boca ficar seca. Mais cedo, você disse que achava que meu pai tinha feito um trabalho maravilhoso me criando. Sim, ela disse, e eu estava falando sério. Minha mandíbula se apertou quando me dei conta do que ela estava realmente dizendo e eu a encarei como se estivesse vendo pela primeira vez. Mas é porque você pensa que ele é como o Rain Man, que, considerando o problema dele, ele fez um bom trabalho. Não, você não entende. Há um espectro de Asperger, de ameno a severo. Eu mal a ouvi. E você o respeita pela mesma razão, mas não é como se você realmente gostasse dele. Não, espera! Eu me afastei e levantei, subitamente precisando de espaço. Caminhei para a grade oposta a ela. Pensei nos seus pedidos contínuos para visitá-lo, não porque ela queria passar algum tempo com ele, porque ela queria estudá-lo. Meu estômago deu um nó e eu olhei para ela. Foi por isso que você apareceu, não foi? O quê? Não porque você gostava dele, mas porque você queria saber se estava certa. Não! Pare de mentir! Eu gritei. Eu não estou mentindo. Você estava sentada lá com ele, fingindo estar interessada em suas moedas, mas na verdade estava avaliando ele como um macaco na gaiola. Não foi assim, ela disse, se levantando. Eu respeito seu pai. Por que você acha que ele tem problemas e os superou? Eu rosnei, terminando a frase para ela. Sim, eu entendi. Não, você está errado. Eu gosto do seu pai. Por isso você administrou seu pequeno experimento, não foi? Minha expressão era dura. Eu devo ter esquecido de que quando você gosta de alguém, faz coisas assim. É isso que você está tentando dizer? Ela balançou a cabeça. Não! Pela primeira vez, ela parecia questionar o que tinha feito e o seu lábio começou a tremer. Quando falou novamente, sua voz tremeu. Você está certo. Eu não devia ter feito isso, mas eu só queria que você o entendesse. Por quê? Eu disse, dando um passo na direção dela. Eu podia sentir meus músculos tensos. Eu o entendo bem. Cresci com ele, lembra? Eu vivi com ele. Eu estava tentando ajudar, ela disse, os olhos abatidos. Eu só queria que você fosse capaz de se relacionar com ele. Eu não pedi a sua ajuda. Eu não quero a sua ajuda. E desde quando isso é da sua conta de qualquer forma? Ela se virou e limpou uma lágrima. Não é, ela disse. Sua voz estava quase inaudível. Eu achei que você iria querer saber. Saber o quê? Eu exigi. Que você acha que tem alguma coisa de errado com ele? Que eu não deveria esperar ter uma relação normal com ele? Que eu tenho que falar sobre moedas se quiser falar com ele? Eu não escondi a raiva na minha voz e no canto dos meus olhos vi alguns pescadores se virarem em nossa direção. Meu olhar os impediu de chegarem mais perto, o que provavelmente foi uma boa coisa. Enquanto nos encarávamos, eu não esperava que Savannah respondesse e, francamente, eu não queria que ela respondesse. Eu ainda estava tentando tirar minha mente do fato de que as horas que tinha passado com meu pai não eram nada mais que uma farsa. Talvez, ela sussurrou. Eu pisquei incerto de que ela tinha dito o que eu pensei que ela tinha dito. O quê? Você me ouviu.
Ela me deu um pequeno encolher de ombros. Talvez essa seja a única coisa sobre a qual você irá conversar com seu pai. Pode ser tudo o que ele possa fazer. Senti minhas mãos se fecharem em punhos. Então você está dizendo que tudo depende de mim? Eu não esperava que ela fosse responder, mas ela respondeu. Eu não sei, ela disse, encontrando meus olhos. Eu ainda podia ver suas lágrimas, mas a sua voz estava surpreendentemente firme. Foi por isso que eu comprei o livro, para que você possa ler. Como você disse, você conhece ele melhor do que eu, e eu nunca disse que ele é incapaz de funcionar, porque, obviamente, ele funciona. Mas pense nisso, suas rotinas imutáveis, o fato dele não olhar para as pessoas quando fala com elas, a inexistência da sua vida social. Eu girei, querendo atingir alguma coisa, qualquer coisa. Por que você está fazendo isso? Perguntei, minha voz baixa. Porque se fosse comigo, eu ia querer saber. Eu não estou dizendo isso porque eu queria machucar você ou insultar seu pai. Eu lhe disse porque queria que você o entendesse. Sua honestidade fez com que ficasse dolorosamente claro que ela acreditava no que estava dizendo. Mesmo assim, não me importei. Me virei e fui em direção ao pier. Eu só queria ir embora. Daqui. Dela. Onde você vai? Eu a ouvi gritar. John, espera! Eu a ignorei. Acelerei o passo e 1 minuto depois eu tinha alcançado as escadas. Corri escada abaixo, cheguei na areia e segui em direção à casa. Não fazia ideia se Savannah estava atrás de mim, e enquanto me aproximava do grupo, rostos viravam em minha direção. Eu parecia zangado, e sabia disso. Randy estava segurando uma cerveja e deve ter visto Savannah se aproximando, porque ele se moveu para bloquear meu caminho. Alguns dos seus irmãos de fraternidade fizeram o mesmo. O que está acontecendo? Ele falou. O que há de errado com Savannah? O ignorei e senti ele agarrando meu pulso. Ei, eu estou falando com você. Nenhum movimento. Eu podia sentir seu hálito de cerveja e sabia que o álcool tinha lhe dado coragem. Me solta, eu disse. Ela está bem? Ele exigiu. Me solta, eu disse novamente, ou eu quebro seu pulso. Ei, o que está acontecendo? Eu ouvi Tim gritar em algum lugar atrás de mim. O que você fez com ela? Randy exigiu. Por que ela está chorando? Você machucou ela? Eu podia sentir a adrenalina surgir na minha corrente sanguínea. Última chance, eu alertei. Não há motivos para isso, Tim gritou, mais perto dessa vez. Se acalmem, pessoal. Deixem para lá. Senti alguém tentando me agarrar pelas costas. O que aconteceu em seguida foi instintivo. Dentro de uma questão de segundos, bati meu cotovelo com força na sua barriga e ouvi uma súbita expiração gemida. Então agarrei a mão de Randy e rapidamente a torci até seu ponto de estalo. Ele gritou e caiu de joelhos, e naquele instante senti mais alguém correndo em minha direção. Balancei o cotovelo cegamente e senti conectar. Senti cartilagem se esmigalhar enquanto me virei, pronto para o próximo que viesse. O que você fez? Ouvi Savannah gritar. Ela deve ter vindo correndo assim que viu o que estava acontecendo. Na areia, Randy estava se contraindo enquanto apertava o pulso. O cara que tinha me agarrado por trás estava arfando de 4. Você o machucou, ela choramingou enquanto passava correndo por mim. Ele só estava tentando parar a briga. Eu me virei. Tim estava esparramado no chão, segurando o rosto, o sangue jorrando por entre seus dedos. A visão pareceu paralisar todos, menos Savannah, que se ajoelhou ao seu lado. Tim gemeu e, apesar das marteladas no meu peito, senti um caroço no meu estômago. Por que tinha que ter sido ele? Eu queria perguntar se ele estava bem. Eu queria dizer a ele que não tinha tido a intenção de machucá-lo e que não era minha culpa. Eu não tinha começado isso. Mas não iria importar. Não agora. Eu não podia fingir que eles devessem perdoar e esquecer. Não importava o quanto eu quisesse que não tivesse acontecido. Eu mal pude ouvir Savannah se preocupar quando eu comecei a me afastar. Olhei para os outros cautelosamente, me certificando de que eles me deixariam partir, não querendo machucar mais ninguém. Ah, Jesus! Ah, não! Você está realmente sangrando! Temos que te levar ao médico! Continuei a andar para trás, então me virei e subi as escadas. Me movi rapidamente pela casa, depois de volta para o meu carro. Antes de me dar conta, eu estava na rua, amaldiçoando a mim e a toda a noite. 10. Eu não sabia onde ir, então dirigi sem rumo por um tempo, os acontecimentos da noite passada se repetindo na minha cabeça. Ainda estava com raiva de mim mesmo e do que eu tinha feito com Tim. Não tanto com o que fiz com os outros, admito, e com raiva de Savannah pelo que tinha acontecido no pier. Eu mal podia me lembrar de como tinha começado. Em 1 minuto eu estava pensando em como eu a amava mais do que alguma vez já tinha imaginado possível, e no outro estávamos brigando. Eu estava revoltado com seu subterfúgio,
mas ainda assim não conseguia entender por que estava com tanta raiva. Não era como se meu pai e eu fôssemos próximos. Não era como se eu pensasse que o conhecesse. Então por que eu tinha ficado com tanta raiva? E por que ainda estava com raiva? Por quê? A voz dentro de mim perguntou. Há uma chance dela estar certa? Não importava. Se ele fosse ou não, e daí? Como isso iria mudar alguma coisa? E por que isso era da conta dela? Enquanto dirigia, continuava mudando de raiva para aceitação e de volta para a raiva de novo. Me peguei revivendo a sensação do meu cotovelo esmagando o nariz do Tim, o que só fez piorar as coisas. Por que ele tinha vindo até mim? Por que não eles? Não tinha sido eu que tinha começado. E Savannah? Eu posso passar lá amanhã para me desculpar. Eu sei que ela sinceramente acreditava no que dizia e que do jeito dela estava tentando ajudar. E talvez, se ela tivesse certa, eu quisesse saber. Explicaria algumas coisas. Mas depois do que eu fiz com Tim, como ela reagiria a isso? Ele era seu melhor amigo e mesmo que eu jurasse que tinha sido um acidente, importaria para ela? E o que eu tinha feito com os outros? Ela sabia que eu era um soldado, mas agora que ela tinha visto uma pequena parte do que isso significava, ela ainda iria sentir o mesmo sobre mim? Quando cheguei em casa, era mais de meia-noite. Entrei na casa escurecida, me esgueirei para a toca do meu pai, depois para o quarto. Ele não estava acordado, é claro. Ele ia para a cama na mesma hora todas as noites. Um homem de rotina, como eu sabia, e Savannah tinha destacado. Engatinhei para a cama, sabendo que não dormiria e desejando que pudesse começar a noite novamente. Desde a hora que ela tinha me entregado o livro, de qualquer forma. Eu não queria mais pensar sobre nada disso. Eu não queria pensar sobre meu pai, Savannah, ou sobre o que eu tinha feito com o nariz do Tim. Mas durante toda a noite eu encarei o teto, incapaz de escapar dos meus pensamentos. Me levantei quando ouvi meu pai na cozinha. Eu estava vestindo as mesmas roupas da noite anterior, mas duvidei que ele tivesse se dado conta disso. Bom dia, pai, murmurei. Oi, John, ele disse. Quer tomar café da manhã? Claro, eu disse. O café está pronto? No bule. Me servi de uma xícara. Enquanto meu pai cozinhava, notei as manchetes do jornal, sabendo que ele iria ler a seção de capa primeiro, depois a metropolitana. Ele ignoraria a seção de esportes e da vida, um homem de rotina. Como foi sua noite? Eu perguntei. Como sempre, ele disse. Não me surpreendi quando ele não me perguntou nada de volta. Ao invés disso, ele correu a espátula pelos ovos mexidos. O bacon já estava chiando. Depois de um tempo, ele retornou para mim e eu já sabia o que ele perguntaria. Se importa de colocar algum pão na torradeira? Meu pai saiu para trabalhar exatamente às 7h35. Assim que ele saiu, eu examinei o jornal, desinteressado nas notícias, perdido sobre o que fazer depois. Eu não tinha vontade de surfar ou até mesmo deixar a casa, e estava me perguntando se deveria voltar para a cama para tentar descansar um pouco quando ouvi um carro estacionar na entrada da garagem. Imaginei que fosse alguém que viesse deixar um panfleto oferecendo um serviço de limpar calhas ou de lavar o molde do telhado. Me surpreendi quando ouvi uma batida. Abrindo a porta, eu congelei, pego completamente fora de guarda. Tim mudou seu peso de um pé para o outro. Oi, John, ele disse. Eu sei que é cedo, mas posso entrar? Um grande esparadrapo estava no seu nariz e a pele ao redor dos olhos estava machucada e inchada. Sim, claro, eu disse, dando um passo para o lado, ainda tentando processar o fato de que ele estava aqui. Tim passou por mim e entrou na sala. Eu quase não achei sua casa, ele disse. Quando te deixei antes, era tarde e eu não estava prestando muita atenção. Passei direto algumas vezes antes de finalmente registrar. Ele sorriu de novo e me dei conta de que ele carregava um pequeno saco de papel. Quer café? Perguntei, saindo do meu estado de choque. Acho que o que está no bule ainda dá para uma xícara. Não, tudo bem. Estava acordado a maior parte da noite e prefiro não beber cafeína. Quero me deitar quando voltar a casa. Assenti. Ei, escuta, sobre o que aconteceu ontem à noite, eu comecei. Me desculpe, eu não queria. Ele ergueu a mão para me parar. Tudo bem, eu sei que você não queria. E eu deveria saber. Eu deveria ter tentado agarrar um dos outros. O analisei. Dói? Tudo bem, ele disse. Só foi uma daquelas noites na sala de emergência. Levou algum tempo para ver um médico e ele queria chamar alguém para ajeitar meu nariz, mas eles juraram que vai ficar bom como novo. Eu posso ficar com um pequeno inchaço, mas estou esperando que me dê uma aparência mais marcada. Eu sorri, depois me senti mal por fazê-lo. Como eu disse, me desculpe. Eu aceito suas desculpas, ele disse, e agradeço, mas não foi por isso que eu vim aqui. Ele gesticulou para o sofá. Se importa se sentarmos? Me sinto um pouco tonto.
Sentei na ponta da cadeira reclinável, me inclinando para a frente com os cotovelos nos joelhos. Tim sentou no sofá, se contraindo enquanto tentava ficar confortável. Ele deixou a sacola de papel ao lado. Quero falar com você sobre Savannah, ele disse, e sobre o que aconteceu noite passada. O som do nome dela trouxe tudo de volta e eu desviei o olhar. Você sabe que somos bons amigos, né? Ele não esperou por uma resposta. Noite passada, no hospital, conversamos por horas, e eu só queria vir aqui para pedir a você para não ficar com raiva dela pelo que ela fez. Ela sabe que cometeu um erro e que não era tarefa dela diagnosticar seu pai. Você estava certo sobre isso. Então, por que ela não está aqui? Nesse momento, ela está na construção. Alguém tem que ficar responsável enquanto eu me recupero. E ela também não sabe que eu estou aqui. Sacudi a cabeça. Não sei por que fiquei tão maluco para começar. Porque você não queria ouvir, ele disse, sua voz quieta. Eu costumava me sentir do mesmo jeito quando ouvia alguém falar do meu irmão, Alan. Ele é autista. Olhei para cima. Alan é seu irmão? Sim, por quê? Ele perguntou. Savannah te contou sobre ele? Um pouco, eu disse, lembrando que até mais do que sobre Alan. Ela falou que o irmão tinha sido tão paciente com ele que a tinha inspirado a se especializar em educação especial. No sofá, Tim se contorceu quando tocou no machucado embaixo do olho. E só para você saber, ele continuou, eu concordo com você. Não era tarefa dela, eu disse isso a ela. Lembra quando eu disse que ela era ingênua às vezes? Foi isso que eu quis dizer. Ela quer ajudar as pessoas, mas às vezes não acaba desse jeito. Não foi só ela, eu disse. Fui eu também. Como eu disse, eu exagerei. O olhar dele era firme. Você acha que ela pode estar certa? Juntei minhas mãos. Não sei. Acho que não, mas... Mas você não sabe. E se for verdade, o que importa, certo? Ele não esperou minha resposta. Eu já estive lá e fiz isso, ele disse. Lembro do que eu e meu pai passamos com Alan. Por um tempo não sabíamos o que ou se alguma coisa estava errada com ele. E você sabe o que eu decidi depois de todo esse tempo? Não importa. Eu ainda o amo e cuido dele e sempre irei. Mas aprender sobre a situação dele ajudou a facilitar as coisas entre nós. Depois que eu soube, acho que só parei de ficar esperando que ele se comportasse de uma certa maneira. E sem expectativas, achei mais fácil aceitá-lo. Digeri isso. E se ele não tiver Asperger? Perguntei. Ele pode não ter. E se eu achar que ele tem? Ele suspirou. Não é assim tão simples, especialmente em casos a menos, ele disse. Não é como se você pudesse tirar sangue e fazer um teste. Você tem que chegar ao ponto em que acha que é possível, e isso é o mais longe que você chegará, mas você nunca saberá de certeza. E do que Savannah disse sobre ele, eu realmente não acho que muita coisa irá mudar. E por que iria? Ele trabalha, ele criou você. O que mais você poderia esperar de um pai? Pensava sobre isso enquanto imagens do meu pai passavam na minha cabeça. Savannah te comprou um livro, ele disse. Não sei onde está, admiti. Está comigo, ele disse. Trouxe da casa. Ele me estendeu a bolsa de papel. De alguma forma, o livro parecia mais pesado do que estava na noite anterior. Obrigado. Ele se levantou e eu sabia que a nossa conversa estava chegando ao fim. Ele se moveu para a porta, mas se virou com a mão na maçaneta. Sabe que não tem que ler, ele disse. Eu sei. Ele abriu a porta, então parou. Eu sabia que ele queria acrescentar mais alguma coisa, mas, me surpreendendo, ele não se virou. Se importa se eu pedir um favor? Vá em frente. Não parta o coração de Savannah, certo? Eu sei que ela te ama e só quero que ela seja feliz. Aí eu soube que estava certo sobre os sentimentos dele por ela. Enquanto ele caminhava para o carro, o observei da janela, certo de que ele estava apaixonado por ela também. Coloquei o livro ao lado e saí para uma caminhada. Quando voltei para casa, o evitei novamente. Não posso lhe dizer por que fiz isso, além de que ele me assustava de alguma forma. Depois de algumas horas, contudo, forcei a sensação a ir embora e passei o resto da tarde absorvendo seu conteúdo e revivendo memórias do meu pai. Tim estava certo. Não havia nenhum diagnóstico bem definido, nenhuma regra clara, e não havia como eu saber ao certo. Algumas pessoas com Asperger tinham QIs baixos, enquanto outras, até pessoas com um autismo mais intenso, como o personagem de Dustin Hoffman em Rain Man, eram considerados gênios em assuntos específicos. Alguns podiam funcionar tão bem em sociedade que ninguém nem mesmo sabia. Outros tinham que ser internados. Li perfis de pessoas com Asperger que eram prodígios em música ou matemática, mas eu aprendi que eles eram tão raros como prodígios entre a população geral. Mas, mais importante,
Eu aprendi que, quando meu pai era jovem, haviam poucos médicos que entendiam as características ou os sintomas e que, se algo estivesse dando errado, seus pais podiam nunca ter sabido. Crianças com Asperger ou autismo eram geralmente tidas como retardadas ou tímidas, e se eles não fossem internados, os pais se conformavam com a esperança de que algum dia seus filhos iriam sair dessa situação. A diferença entre autismo e Asperger podia algumas vezes ser resumida pelo seguinte: uma pessoa com autismo vive em seu próprio mundo, enquanto uma pessoa com Asperger vive em nosso mundo de uma maneira que ela própria escolhe. Por esse padrão, poderia ser dito que a maioria das pessoas tem Asperger, mas havia algumas indicações de que Savannah estava certa sobre meu pai. Suas rotinas imutáveis, sua estranheza social, sua falta de interesse em assuntos que não fossem moedas, seu desejo de estar sozinho. Tudo parecia caprichos que qualquer um poderia ter, mas com meu pai era diferente. Enquanto outros poderiam livremente fazer essas mesmas escolhas, meu pai, como algumas pessoas com Asperger, parecia ter sido forçado a viver uma vida com essas escolhas já predeterminadas. No mínimo, eu aprendi que isso podia explicar o comportamento do meu pai, e sendo assim, não era que ele não queria mudar, mas que ele não podia. Mesmo com toda a incerteza implicada, achei a descoberta confortante. E, me dei conta, explicava duas questões que sempre tinham me atormentado a respeito da minha mãe: o que ela tinha visto nele e por que ela foi embora. Eu sabia que nunca saberia e não tinha intenção de ir mais longe, mas com uma imaginação saltitante em uma casa silenciosa, eu podia imaginar um homem quieto que começou uma conversa sobre sua coleção rara de moedas com uma pobre jovem garçonete em uma lanchonete. Uma mulher que passava suas noites deitada na cama e sonhando com uma vida melhor. Talvez ela tenha flertado, talvez não, mas ele estava atraído por ela e continuou a aparecer na lanchonete. Com o tempo, ela deve ter sentido a bondade e paciência dele, que ele nunca ousaria mais tarde ao me criar. Pode ser possível que ela tenha interpretado sua natureza quieta precisamente também e sabia que ele demorava para se enraivecer e nunca era violento. Mesmo sem amor, deve ter sido bastante, então ela concordou em casar com ele, pensando que eles venderiam as moedas e viveriam, se não felizes para sempre, pelo menos confortáveis para sempre. Ela engravidou e mais tarde, quando aprendeu que ele não poderia nem mesmo entender a ideia de vender as moedas, ela se deu conta de que tinha ficado presa a um marido que mostrava pequeno interesse por qualquer coisa que ela fizesse. Talvez a sua solidão sugou o melhor dela, ou talvez ela fosse só egoísta, mas de qualquer forma, ela queria sair. E depois que o bebê nasceu, ela abraçou a primeira oportunidade de ir embora. Ou, eu pensei, talvez não. Eu duvidava de que algum dia fosse saber a verdade, mas eu raramente não me importava. Eu me importava, no entanto, com o meu pai e se ele estava angustiado com algumas redes defeituosas em seu cérebro. Subitamente entendi que ele de alguma forma tinha formado uma lista de regras para a vida, regras que o haviam ajudado a se encaixar no mundo. Talvez elas não fossem muito normais, mas ele tinha, todavia, encontrado um modo de me ajudar a me tornar um homem que eu era. E para mim, isso era mais do que suficiente. Ele era meu pai e fez o que pôde. Eu sabia disso agora. E quando finalmente fechei o livro e o coloquei de lado, me encontrei encarando a janela, pensando em como eu estava orgulhoso dele enquanto tentava engolir o caroço na minha garganta. Quando ele voltou do trabalho, trocou de roupa e foi para a cozinha começar o espaguete. O analisei enquanto ele se movimentava, sabendo que estava fazendo exatamente o que me fez ficar com raiva de Savannah quando ela também fez. É estranho como o conhecimento muda a percepção. Notei a precisão dos seus movimentos, o modo como ele habilmente abriu a caixa de espaguete antes de colocá-la de lado e o modo como ele trabalhava com a espátula em ângulos cuidadosamente certos enquanto assava a carne. Eu sabia que ele adicionaria sal e pimenta e um momento depois ele o fez. Eu sabia que ele abriria a lata de molho de tomate logo depois e, novamente, eu não estava errado. Como sempre, ele não perguntou sobre o meu dia, preferindo trabalhar em silêncio. Ontem eu atribuiria isso ao fato de sermos estranhos um ao outro. Hoje eu entendia que havia uma possibilidade de que nós sempre seríamos, mas pela primeira vez na minha vida, isso não me incomodou. Durante o jantar, eu não perguntei sobre seu dia, sabendo que ele não responderia. Em vez disso, contei a ele sobre Savannah e como tinha sido o nosso tempo juntos. Mais tarde, o ajudei com os pratos, continuando a nossa conversa de uma só via. Assim que acabamos, ele pegou o pano novamente, limpou a bancada uma segunda vez, então girou os trituradores de sal e pimenta até eles ficarem na mesma posição que estavam quando ele chegou em casa. Eu tinha a sensação de que ele queria acrescentar alguma coisa à conversa, mas não sabia como. Mas eu supus que estava querendo fazer com que eu mesmo me sentisse melhor.
Não importava. Eu sabia que ele estava pronto para se recolher para a toca. Ei, pai, eu disse, que tal você me mostrar algumas das moedas que comprou recentemente? Eu quero ouvir tudo sobre elas. Ele me encarou como se não tivesse certeza de que tinha me ouvido corretamente, então olhou para o chão, tocou seu cabelo ralo e ouvi a careca crescente no topo da sua cabeça. Quando ele olhou para mim novamente, parecia quase assustado. Certo, ele disse finalmente. Caminhamos até a toca juntos e quando senti ele colocar uma mão gentil nas minhas costas, tudo o que eu podia pensar era que não tinha me sentido próximo dele assim há anos. 11. Na noite seguinte, enquanto eu estava de pé no pier, admirando a lua prateada no oceano, me perguntei se Savannah apareceria. Na noite anterior, depois de passar horas examinando moedas com meu pai e aproveitando a animação na sua voz enquanto ele as descrevia, dirigi até a praia. No assento ao meu lado estava o bilhete que eu escrevera para Savannah, pedindo a ela para me encontrar aqui. Deixei o bilhete em um envelope que coloquei no carro de Tim. Eu sabia que ele passaria o envelope adiante sem abrir, não importava o quanto ele pudesse não querer. Pelo pequeno tempo em que eu o conhecia, acreditei que Tim, como meu pai, era uma pessoa muito melhor do que eu. Foi a única coisa que eu pude pensar em fazer. Por causa da briga, eu sabia que não era mais bem-vindo na casa da praia. Também sabia que não queria ver Randy ou Susan ou qualquer um dos outros, o que tornou impossível me comunicar com Savannah. Ela não tinha celular, nem eu sabia o número da casa de praia, o que deixou o bilhete como minha única opção. Eu estava errado, tinha exagerado e sabia disso. Não só com ela, mas com os outros na praia. Eu tinha simplesmente ido embora. Randy e seus amigos, mesmo que eles levantassem peso e se considerassem atletas, não tinham nenhuma chance contra alguém treinado para incapacitar pessoas rapidamente e eficientemente. Se fosse na Alemanha, eu teria sido trancafiado pelo que fiz. O governo não era muito carinhoso com aqueles que usavam habilidades adquiridas através dele de maneira que o governo não aprovava. Então eu deixei o bilhete, olhei o relógio durante todo o dia seguinte, me perguntando se ela apareceria. Quando a hora que eu sugerira veio e passou, me achei olhando compulsivamente por cima do ombro, dando um suspiro de alívio quando uma figura apareceu à distância. Pelo modo que ela se movia, eu sabia que tinha que ser Savannah. Me inclinei contra a cerca enquanto esperava por ela. Ela diminuiu o passo quando me viu, então parou. Nem um abraço, nem um beijo. A súbita formalidade me fez doer. Recebi seu bilhete, ela disse. Fico feliz que tenha vindo. Tive que sair de fininho para ninguém saber que você estava aqui, ela disse. Escutei algumas pessoas falando sobre o que elas fariam se você aparecesse novamente. Desculpe, comecei subitamente. Sei que você só estava tentando ajudar e eu interpretei de maneira errada. E? E desculpe pelo que eu fiz com Tim. Ele é um cara ótimo e eu deveria ter sido mais cuidadoso. Ela não piscava. E? Arrastei meus pés, sabendo que não era realmente sincero no que estava prestes a dizer, mas sabendo que ela queria ouvir de qualquer forma. Suspirei. E Randy e o outro cara também. Ainda assim, ela continuou a me encarar. E? Fiquei sem resposta. Vasculhei na minha mente antes de encontrar seus olhos. E? Parei aos poucos. E o quê? E eu tentei, mas não consegui pensar em nada. Não sei, confessei. Mas seja o que for, me desculpe por isso também. Ela estava com uma expressão curiosa no rosto. É isso? Eu pensei. Não sei mais o que dizer, admiti. Meio segundo depois, eu notei o mínimo traço de um sorriso. Ela se moveu em minha direção. É isso? Ela repetiu, sua voz mais suave. Eu não disse nada. Ela chegou mais perto, me surpreendendo e escorregando seus braços em volta do meu pescoço. Você não precisa se desculpar, ela murmurou. Não há razão para estar arrependido. Eu provavelmente teria reagido da mesma forma. Então, por que o interrogatório? Porque, ela disse, me mostra que eu estava certa a seu respeito em primeiro lugar. Eu sabia que você tinha um bom coração. Do que você está falando? Só o que eu disse, ela respondeu. Mais tarde, depois daquela noite, quer dizer, Tim me convenceu que eu não tinha o direito de dizer o que eu disse. Você estava certo. Eu não tenho a capacidade de fazer nenhum tipo de avaliação profissional, mas eu fui arrogante o suficiente para pensar que eu tinha. Em relação ao que aconteceu na praia, eu vi tudo. Não foi sua culpa. Até mesmo o que aconteceu com Tim não foi sua culpa. Mas foi bom ouvir suas desculpas de qualquer forma, mesmo que só para saber que você pode fazer isso no futuro. Ela se inclinou em minha direção e quando eu fechei os olhos, eu sabia que não queria mais nada a não ser segurá-la assim para sempre. Mais tarde, depois de passarmos uma grande parte da noite conversando e nos beijando na praia,
corri meu dedo sobre sua mandíbula e murmurei obrigado. Pelo quê? Pelo livro. Acho que entendo meu pai um pouco melhor agora. Nós nos divertimos noite passada. Fico feliz. E obrigado por ser quem você é. Quando ela franziu o senho, eu beijei sua testa. Se não fosse você, eu acrescentei, eu não seria capaz de dizer isso ao meu pai. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Embora ela devesse trabalhar na construção no dia seguinte, Tim tinha sido compreensivo quando ela explicou que seria a última chance de nos vermos antes de eu voltar para a Alemanha. Quando eu a peguei, ele desceu os degraus da casa e se abaixou ao lado do carro, seus olhos ficando no nível da janela. Os machucados tinham ficado pretos. Ele prendeu a mão na janela. Foi um prazer em conhecer você, John. Você também, eu disse, sendo sincero. Tome cuidado, certo? Vou tentar, respondi enquanto apertávamos as mãos, atingido pela sensação de que havia uma ligação entre nós. Savannah e eu passamos a manhã no Fort Fisher Aquarium, enfeitiçados pelas estranhas criaturas expostas lá. Vimos peixes agulhas com seus longos narizes e cavalos marinhos em miniatura. No tanque maior estavam tubarões e dourados. Rimos enquanto segurávamos os caranguejos eremitas e Savannah me comprou um chaveiro como souvenir da loja de presentes. Por alguma estranheza, não havia um pinguim nele, o que a divertiu sem fim. Mais tarde, eu a levei para um restaurante ensolarado perto da água, e nós seguramos as mãos por cima da mesa enquanto observávamos os barcos à vela se balançando gentilmente nas ondas. Perdidos um no outro, mal reparamos no garçom, que teve que vir à mesa 3 vezes antes de nós termos aberto nossos cardápios. Me maravilhei com a forma fácil com que Savannah mostrava suas emoções e a ternura de suas expressões enquanto eu contava a ela sobre o meu pai. Quando ela me beijou depois, eu provei da doçura do seu hálito. Peguei sua mão. Eu vou casar com você, você sabe. É uma promessa? Se você quiser que seja. Bem, então você tem que prometer que voltará para mim quando sair do exército. Não posso casar com você se você não estiver por perto. É um acordo. Mais tarde, passeamos pelos terrenos de Oswald Plantation, uma lindamente restaurada casa anterior à Guerra Civil que ostentava alguns dos mais belos jardins do estado. Conversamos pelos caminhos de cascalho, contornando grupos de flores silvestres que floresciam milhares de cores diferentes no calor preguiçoso do sul. Que horas seu voo sai amanhã? Ela perguntou. O sol começava sua descida gradual no céu sem nuvens. Cedo, eu disse. Provavelmente estarei no aeroporto antes de você acordar. Ela sentiu. E você vai passar a noite de hoje com seu pai, né? Foi o que eu estava planejando. Eu provavelmente não tenho passado tanto tempo com ele como eu deveria, mas tenho certeza que ele entenderia. Ela balançou a cabeça para me parar. Não, não mude seus planos. Eu quero que você passe um tempo com seu pai. Esperava que você passasse. É por isso que eu estou com você hoje. Caminhamos pela extensão de um elaborado caminho alinhado por sebes. Então, o que você quer fazer? Perguntei. Sobre nós, eu quero dizer. Não vai ser fácil, ela disse. Eu sei que não, eu disse, mas não quero que tudo isso acabe. Parei sabendo que palavras não seriam suficientes. Em vez disso, por trás, escorreguei meus braços em volta dela e apertei seu corpo contra o meu. Beijei seu pescoço e sua orelha, saboreando sua pele aveludada. Eu vou ligar para você o máximo que puder. Escreverei quando não puder ligar e vou pedir outra licença no próximo ano. Onde quer que você esteja, é para lá que eu vou. Ela se inclinou para trás, tentando pegar um vislumbre do meu rosto. Você vai? Apertei ela. É claro, quer dizer, não estou feliz em te deixar e queria mais do que tudo que a minha base fosse perto daqui. Mas isso é tudo o que eu posso prometer nesse momento. Posso pedir uma transferência assim que voltar, e eu irei, mas você nunca sabe como essas coisas são. Eu sei, ela murmurou. Por alguma razão, sua expressão séria me fez ficar nervoso. Você vai me escrever? Perguntei. Duh! Ela brincou e o seu nervosismo desapareceu. É claro que sim, ela disse sorrindo. Como você pode ao menos se importar em perguntar? Eu vou escrever o tempo todo, e só para você saber, eu escrevo as melhores cartas. Eu não duvido. Tô falando sério, ela disse. Na minha família, é isso que nós fazemos todas as férias. Escrevemos cartas para as pessoas que gostamos muito. Contamos a eles o que significam para nós e o quanto estão ansiosos para vê-los novamente. Beijei seu pescoço novamente. Então, o que eu significo para você? E quanto você está ansiosa para me ver novamente? Ela se inclinou para trás. Você vai ter que ler minhas cartas. Eu ri, mas senti meu coração se partir.
Vou sentir sua falta, eu disse. Eu também. Você não parece tão triste em relação a isso. É porque eu já chorei, lembra? Além do mais, não é como se nós nunca fôssemos nos ver novamente. Foi isso que eu finalmente me dei conta. Vai ser difícil, mas a vida passa rápido. Nos veremos de novo. Eu sei disso. Posso sentir. Do mesmo modo que posso sentir o quanto você se importa comigo e o quanto eu amo você. Meu coração sabe que isso não acabou e que nós vamos superar isso. Muitos casais superam. Também, muitos casais não superam, mas eles não têm o que nós temos. Eu queria acreditar nela, queria mais do que tudo, mas me perguntei se era assim tão simples. Quando o sol desapareceu abaixo do horizonte, caminhamos de volta ao carro e eu a levei à casa da praia. Parei um pouco abaixo da rua para que ninguém na casa pudesse nos ver, e quando saímos do carro, pus meus braços em volta dela. Nos beijamos e eu a segurei perto de mim, sabendo de certeza que o próximo ano seria o mais longo da minha vida. Desejei fervorosamente que eu nunca tivesse me alistado, que eu fosse um homem livre, mas eu não era. Eu provavelmente devo ir agora. Ela sentiu começando a chorar. Senti um nó se formar no meu peito. Vou escrever, prometi. Certo, ela disse. Limpou suas lágrimas e pegou sua bolsa. Tirou de lá uma caneta e um pequeno pedaço de papel. Começou a rabiscar. Esse é o meu telefone e o meu endereço de casa, certo? E o meu e-mail também. Eu assenti. Lembre-se que eu vou mudar de dormitório no próximo ano, mas eu lhe digo o endereço assim que eu souber. Mas você sempre pode me alcançar pelos meus pais. Eles vão passar adiante qualquer coisa que você mandar. Eu sei, eu disse. Você ainda tem minhas informações, certo? Mesmo que eu vá para uma missão em algum lugar, as cartas chegam até mim. E e-mail também. O exército é muito bom em arrumar computadores, mesmo que seja no meio do nada. Ela abraçou os braços como uma criança triste. Me assusta, ela disse. Você ser um soldado, quero dizer. Eu vou ficar bem, assegurei. Abri a porta do carro, então peguei minha carteira. Coloquei o bilhete que ela rabiscou dentro, então abri meus braços novamente. Ela veio até mim e eu a segurei por um longo tempo, marcando a sensação do corpo dela contra o meu. Dessa vez foi ela quem se afastou. Enfiou a mão na bolsa novamente e puxou um envelope. Escrevi isso para você ontem à noite, para você ter algo para ler no avião. Não leia até lá, certo? Assenti e a beijei mais uma vez, então escorreguei para trás do volante do carro. Liguei o carro e, enquanto eu começava a andar, ela gritou. Mande um olá ao seu pai por mim. Diga a ele que eu posso aparecer algum dia nas próximas semanas, está bem? Ela deu um passo para trás quando o carro começou a balançar. Eu ainda podia vê-la pelo espelho retrovisor. Pensei em parar. Meu pai entenderia. Ele sabia o quanto Savannah significava para mim e ele iria querer que nós tivéssemos uma última noite juntos. Mas continuei, vendo sua imagem no espelho ficar cada vez menor, sentindo meu sonho ir embora. O jantar com meu pai foi o mais quieto do que o normal. Não tive energia para tentar uma conversa e até meu pai se deu conta disso. Sentei na mesa enquanto ele cozinhava, mas ao invés de se focar na preparação, ele olhava em minha direção aqui e ali com uma preocupação muda em seus olhos. Me sobressaltei quando ele desligou o fogão e se aproximou de mim. Quando estava perto, ele colocou uma mão nas minhas costas. Não disse nada, mas não precisava. Eu sabia que ele entendia que eu estava sofrendo e ficou lá em pé sem se mexer, como se tentasse absorver minha dor na esperança de tirá-la de mim e fazê-la dele próprio. De manhã, meu pai me levou até o aeroporto e ficou ao meu lado no portão enquanto eu esperava meu voo ser chamado. Quando chegou a hora, eu levantei. Meu pai estendeu a mão, o abracei ao invés disso. Seu corpo estava rígido, mas não me importei. Te amo, pai. Também te amo, John. Encontre algumas moedas boas, certo? Acrescentei, me separando dele. Quero ouvir tudo sobre elas. Ele olhou para o chão. Eu gosto de Savannah, ele disse. Ela é uma boa garota. Veio do nada, mas era exatamente o que eu queria ouvir. No avião, eu sentei com a carta que Savannah tinha escrito para mim, segurando ela no meu colo. Embora eu quisesse abrir imediatamente, esperei até que estivéssemos decolado. Da janela eu podia ver a linha da costa e procurei primeiro pelo pier, depois pela casa. Me perguntei se ela ainda estaria dormindo, mas eu queria pensar que ela estava na praia esperando o avião passar. Quando estava pronto, abri o envelope. Nele ela tinha colocado uma fotografia dela mesma e eu subitamente desejei que eu tivesse deixado uma minha com ela também. Encarei seu rosto por um longo tempo, depois a coloquei de lado. Dei um longo suspiro e comecei a ler. Querido John, há tanto que eu quero dizer a você, mas eu não tenho certeza de por onde devo começar. Eu deveria começar lhe dizendo que te amo? Ou que os dias que passei com você foram os melhores da minha vida?
ou que no pequeno tempo que eu conheço você, comecei a acreditar que nós fomos feitos para ficar juntos. Eu poderia dizer todas essas coisas e seriam todas verdade, mas enquanto as releio, tudo o que eu posso pensar é que eu queria estar com você, segurando sua mão e observando seu sorriso indescritível. No futuro, eu sei que eu vou reviver nosso tempo juntos 1000 vezes. Ouvirei sua risada e verei seu rosto e sentirei seus braços ao meu redor. Vou sentir falta de tudo isso, mais do que você possa imaginar. Você é um raro cavalheiro, John, e eu dou grande valor a isso em você. Em todo o tempo que ficamos juntos, você nunca me pressionou para dormir com você e eu não posso lhe falar o quanto isso significou para mim. Fez o que nós tivemos parecer ainda mais especial, e é assim que eu sempre quero me lembrar do meu tempo com você, como uma pura luz branca, um suspiro em que eu possa me segurar. Pensarei em você todos os dias. Parte de mim está com medo de que chegue um tempo em que você não se sinta da mesma forma em relação a mim, que você, de alguma forma, esqueça o que vivemos. Então é isso que eu quero fazer. Onde quer que você esteja, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, quando for a primeira noite de lua cheia, como era na primeira vez em que nos encontramos, quero que você a encontre no céu noturno. Quero que você pense em mim e na semana que compartilhamos, porque onde quer que eu esteja, não importa o que esteja acontecendo na minha vida, é exatamente isso que eu farei. Se não podemos ficar juntos, pelo menos podemos compartilhar isso. E talvez entre nós dois, podemos fazer isso durar para sempre. Eu te amo, John Teary, e irei me segurar a promessa que você um dia me fez. Se você voltar, eu caso com você. Se você quebrar sua promessa, quebrará meu coração. Com amor, Savannah. Além da janela e através das lágrimas dos meus olhos, eu podia ver uma camada de nuvem se espalhar abaixo de mim. Não tinha ideia de onde estávamos. Tudo o que eu sabia era que queria fazer a volta e voltar para casa, estar no lugar onde eu deveria estar. Inscreva-se no canal Som dos Livros para não perder a continuação desse audiolivro. Fim da segunda parte do livro Querido John, de Nicholas Sparks.